Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à página, né, a live da noite. Enquanto vai dando 7 horas, que o pessoal vai chegando aí, ou 7 não, né? 8 horas eu vou me apresentando. Meu nome é Ana, eu sou administradora dessa página, né, do Cantinho. E a Gabi já chegou. Eu vou mandando os convites, eu já vi que o André chegou também. Eu vou mandando os convites aí porque já vão chegando, né? Já vão entrando. Já mandei, viu, Gabi e André? Vamos ver se vocês aceitam aí. Oi, André, boa noite. Aceitei. Oi, Boa Gabi. noite, Oi, gente. boa Deixa eu só, noite. deixa eu só mandar o convite pro Alberto também, Manda lá. pra gente fazer a nossa casinha, completar a nossa casinha. Já mandei, viu, Alberto? Agora é Muitas coisas. contigo, Gente, mano. faz tempo que eu não faço live. Meu Oi. Oi, Deus. gente! Opa! Pessoal, então agora eu vou me apresentar oficialmente e depois eu vou passando para vocês, viu? Prontinho, vamos lá. André colocou até o óculos dele, agora o negócio vai ficar sério. Vai ficar sério. Bem, A Ana já me pessoal, eu conhece, que né, gente? Vocês agradeço. percebem? Eu já. Estamos em casa Então, já. sinta-se em casa, né? Então eu queria dar boas-vindas a todo mundo aí que está na página do Cantinho, que está na página do Espiritista, do Cientista, do Conectando os Caminhos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, eu sou administradora do Cantinho, já vamos falar de datas, né? Enfim, há um tempinho já aí. A Ana entregando ouro E aí, tô. ó. Há um tempo aí. Aí depois vocês vão lá na bio que tem o ano da página, tá? A Gabi me entende. Meninas não gostam de falar de contar data, né, Gabi? E aí, todo mês, eu acho que desde julho, se eu não me engano, que eu faço essa série, esse encontro semanal, né? Que eu chamei de carinhosamente de Cantinho com Amigos, que de fato, né? São amigos que eu convido para estar aqui, que é mais um bate-papo, como se a gente estivesse na nossa sala, da nossa casa, eu recebendo vocês, com café, com chazinho, com pão de queijo, viu, André? Com um pãozinho de queijo, para a gente conversar sobre o espiritismo, né? Na verdade, iniciou com a live chamado Espiritismo na Minha Vida. E eu trago temas assim que a gente gosta de conversar, né? Acerca do espiritismo. Mas antes de a gente adentrar no tema, o André tá rodando aí, eu acho que caiu o André, mas ele vai voltar, né? Ele vai voltar, ele vai reencarnar de novo, ele vai retornar a esse plano. Eu vou Exatamente. passar a bola para a Gabi, para ela se apresentar aí, falar um pouquinho dela, o que é que ela faz lá na página, qual é o nome da página dela que ninguém conhece, né? Vamos fazer que ninguém conhece quem é a Gabriela. Vai lá, Gabi. Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei onde vocês estão. Eu sei que o Alberto de Miami, né? Tá Miami. ficando à noite agora. Ah, então Que tá. foda. Deixa eu ver. Mas ainda tá claro lá. Mas vamos lá. Meu nome é Gabriela Mulê, para quem não me conhece, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu administro esse perfil, cientista espírita, e eu trago vertentes da psicologia e da doutrina espírita. Eu faço correlação com ambas as ciências, então eu trago assuntos do cotidiano, como, por exemplo, depressão, ansiedade, aspectos emocionais. Mas atualmente, porque eu tenho me dedicado muito a essa temática, principalmente pelo lado profissional, como futura psicóloga, eu tenho me dedicado muito aos estudos de tanatologia, que é o processo da morte e morrer, e suas especificidades, processo de luto e cuidados paliativos. Então, super tema, estou super ansiosa e agradeço o convite. Demais, Ana. Valeu, Gabi. Então aí, ó, sigam aí o Cientista Espírita, a Gabi compartilha muita coisa do que ela lê, do que ela aprende, né, na faculdade dela, da área dela. E é isso. E você aí que tá falando de Miami, né, Alberto, é o chique, né? É o gringo do Ó, É o grupo. gringo. o É o gringo do grupo é gringo. ótimo. Olha aqui, viu, Alberto? Escureceu um minuto atrás, tá? É só. Aqui tá claro. É estranho pra mim quando às vezes eu tô falando com minha mãe ou alguém do Brasil, né? Que, meu Deus, ainda tá claro. Eu falei, gente, aqui demora um pouquinho. Boa Aqui deveria ter noite. um fuso, né? Porque aqui escureceu não faz muito tempo. Mas enfim, vai lá, mano. Se apresente e fala aí da sua página também. Prontinho. Boa noite, gente. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Roberto Silva, o Betinho, né? Para os íntimos e para quem vai chegando, todo mundo é íntimo. Então, a gente pode chamar de Betinho.
Sou baiano, tá? Oxente, mas tô aqui em Miami, né? Como a Aninha falou, tô passando essa experiência por aqui. Sou administrador do Instagram Conectando Caminhos, que foi uma idealização aí minha que já vinha desde quando eu estava no Brasil. E aí foi surgindo. E aos pouquinhos ainda estou tentando encaminhar aí a página, buscando uma identidade, que às vezes a gente vai para um lado, depois de repente vai para o outro. Mas estou buscando essa identidade aí, né? Mas acho que vai fazer 1 ano e alguma coisinha já, né? A página. E é isso, estamos aí, né? Tem muita coisa, muito projeto para vir pela frente. Agora não, deu uma pausa por questões, tá, Gabi, de saúde mental. Precisamos, tá? Então resolvi dar essa pausa, mas continuo nos bastidores aí, bolando algumas ideias e tô aí, né? Com essa equipe maravilhosa. Muito bom. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado. E o André, né, que ninguém nunca nem viu, né, na fila do pão de queijo. Ninguém viu o André na fila do pão de queijo. Vai, Gente, André. eu lembro quando a Luísa estava fazendo lá pelo Encontro com Amigos, se não me engano, e eu estava indo para a fila do pão, comprar o pão. Eu mandava para ele lá no momento, eu pegava nos dados móveis, estou na fila do pão ouvindo você. E do pão de queijo também. Mas é isso, gente. É pão de queijo, é Minas Gerais, é essa Lavras querida, terra dos ipês que estão floridos, terra de Dona Ivone Amaral, nossa querida amiga que teve um trabalho maravilhoso aqui na cidade de Lavras. E nós aqui, dentro das nossas limitações, estamos aí com o Espiritista Nerd já há 1 ano. Gente, já tem quase 2 anos. Meu Deus, que medo. É isso mesmo. O tempo passa. Tempo passa. E tendo a grata possibilidade, a grata oportunidade de conviver com Gabi, com Ana, com Betinho, né? Nesse ambiente online que antes, há 1 ano e meio atrás, eu não fazia ideia que vocês existiam, mas Deus é bom e botou vocês no meu caminho e todo mundo aí que está assistindo a gente nesse momento. Então, nossa gratidão aqui pela oportunidade de estar com vocês e já peço de antemão aqui, eu estou enfrentando uma pequena melhora de sinusite aqui. Então, às vezes eu dou uma pigarreadinha, uma tossidinha de lado, eu peço desculpas de antemão, mas estamos aí. Muita gratidão mais uma vez por estar com vocês. André, hoje em dia a gente tem que justificar, né? Porque às vezes, hoje, pelo amor de Deus, não é Covid, tá? Pelo amor de Deus. Eu pelo menos nessas sinusites e rinite, eu já cogitei umas 20 vezes ter pego É minha Covid. colega diária aí, viu? Sinusite. Nossa Senhora. É uma vez por semana. Toda semana eu tenho Covid, se for assim. Só pra gente descontrair um pouco, eu tava retornando de Belém, aí quando eu cheguei lá em Belém, desembarquei. Aí eles estão oferecendo o PCR, né, para monitorar a variante Delta. Aí ela fez assim, senhora, você teve algum tipo de sintoma? Eu digo, olha, eu vivo com rinite, né? Rinite e eu, assim, é um caso kármico já, né? Ela disse, há quantos dias? Eu digo, bem, né? Dias de rinite, né? Aí ela fez o PCR, mas graças a Deus deu negativo aí. Foi mais uma cobaia aí para somar nas estatísticas, né? Para colaborar com o rastreamento dessa variante. Bem, pessoal, sem mais delongas, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Você que está chegando agora, pega teu café, pega teu chá, senta que lá vem a história, né? O último Cantinho com Amigos teve o tema felicidade, que a gente teve o Aloysio Sônego, a gente teve a Grace, e nós tivemos nosso querido Rafael Ávila. E dessa vez eu trouxe um tema bem interessante. E por coincidência, né, Gabi? A gente tá no Setembro, os meninos, inclusive, a gente tá no Setembro Amarelo, né? E nada mais justo, enfim, né? Os acasos, né? Os acasos. Que a gente sabe que a casa não existe. E aí eu resolvi trazer esse tema sobre a morte, né? Porque, na verdade, foi a Gabi que me ajudou junto com os meninos a fechar esse tema, né? Como deixar um tema assim que é muito complicado, delicado em falar, mas deixar de uma forma mais leve, né? E aí a Gabi e os meninos deram a ideia de tratar como um tabu, porque querendo ou não, quando a gente vai falar de morte, ainda tem muita coisa, né, envolvendo esse processo. E aí eu vou começar, né, falando que a morte, para mim, eu tinha 2 significados em relação a esse processo. Primeiro, antes de ser espírita, eu nasci em berço católico. Eu sou muito agradecida, né, ao catolicismo, porque foi através dos meus avós que eu aprendi as orações, né, a ter essa fé, esse vínculo com Deus. Mas na concepção de morte que eu tive até entrar no espiritismo, era a concepção de morreu, acabou-se,
ou morreu, dormiu-se, né? Sabe lá Deus por quanto tempo, até o dia do julgamento, né? E isso me deixava um pouco ansiosa e um pouco aflita, porque eu ficava imaginando, meu Deus, eu vou dormir aí, né? Não vou fazer mais nada, vai ser só isso? Até quando? Eu achava até um pouco injusto, sabe? Porque eu queria fazer outras coisas, né? Eu queria fazer alguma coisa por aí, sei lá. E aí, com o espiritismo, a concepção de morte, né? Tanto que no espiritismo a gente não usa o termo morte, né? Kardec nos ajudou a desconstruir até isso. Ele usa o termo desencarne, porque Kardec falava coisas novas, né? Precisam de terminologias novas. E aí a gente usa mais esse termo desencarne. E aí, com o espiritismo, a tampa da panela voou, né? E nunca mais voltou. Que é o espírito ter toda essa filosofia, né? Ah, a vida continua, é um processo natural e não sei o quê. Mas será que espírita tem medo da morte, né? O que, na real mesmo, no fundo do fundo, lá quase achando petróleo, o que é a morte ainda para vocês, né? Aí eu só assim, eu trago só 3 perguntas, mas eu sei que a gente vai refletir bastante em cima delas, né? E aí eu não sei pra vocês, mas a Gabi tá aparecendo aqui do meu lado, tá? Então, vamos começar os últimos serão os primeiros agora, tá? Pra tu, André, fala aí pra gente, o que é morte pra você? O que é que tu entende da morte? Menina, desde que você me passou essas perguntas, meu Deus do céu. De nada, tá? De Cada nada. conversa com o mentor que a gente tem que, meu Deus do céu. A gente Mas, crises filosóficas. Mas é bom que o Beto tenha falado sobre isso, né? Eu não falei de início. Eu sou estudante de filosofia, sou bacharel em serviço social e principalmente a filosofia. Eu trago muitos elementos filosóficos, não exclusivamente doutrinários, mas também aqui para a página. Então eu vou trazer um pouco disso aqui também por grandes baluartes que a gente tem da filosofia e espiritismo, que é que é o Leon Denis e o professor Herculano Pires. Bom, para responder a pergunta de Ana e a pergunta geral, o que é a morte para mim, né? É a interpretação que cada um faz do que seja o pós-vida. Nossa. Caramba, velho. Não, eu sei mais, eu não sei, eu buguei agora. Eu pensei em trazer aquela resposta trabalhadinha, pronta para assim, não, mas quando você está vendo a resposta do Livro dos Espíritos, não, o Livro dos Espíritos você responde, tá aqui bonitinho, fechadinho. Tá, mas aqui tem Ana, tem Beto, tem Gabi, tem mais de 30 pessoas que estão vendo a live agora. Cada um vai ler aquela afirmativa com uma interpretação singular. Então eu preciso ter muito cuidado para definir o que eu leio com base numa afirmativa. Porque não vai ser necessariamente o que algum de nós que está aqui vai ler naquela afirmativa. Então por isso que eu digo que é o que cada um de nós vai interpretar do que seja o pós-vida. E para você, amigo, o que é o pós-vida? Né? Então, eu tava com o André. Meu filho, eu quero a Gente, resposta. essa pergunta, quando você tudo. fez assim, colhi, eu pois buguei. é. Eu confesso que eu buguei. Eu fiquei como o André tava no início, a bolinha na frente, assim, tirando. Porque, assim, por mais que a gente entenda, né, o que é a morte, pelo que o Espiritismo nos traz, mas eu também vim de berço católico, passei pela Umbanda durante 3 anos, passei pelo protestantismo, né? Então, se a gente for entrar nesses lugares, cada um vai ter uma visão diferente, né? Vai ter uma forma de interpretar. Então, eu vou muito na pegada do André quando eu estava pensando nisso, né? Que é justamente a morte, para mim, né? Hoje eu entendo como essa passagem, né? Como essa transição de vida para outra vida. Mas, ao mesmo tempo, né, refletindo, eu vou vendo que é uma visão individual de cada pessoa, que vai ter uma interferência social, cultural, religiosa. Então, existem vários fatores que vai contribuindo aí com essa visão de morte. Então, para mim, Beto, né, diante do meu momento de bugueio, eu entendo como essa passagem realmente de uma vida para outra, que é muito o que o Espiritismo nos traz mesmo, assim. Então, eu não tenho uma resposta muito mais profunda que isso aqui, não. André não, Alberto, deixa eu te perguntar. Eu não sabia que tu tinha passado pela Umbanda antes do Espiritismo. Como é assim Fui que iniciado eles... na Umbanda. Tu foi iniciado lá, passou, né? Banho, Como é que eles lidam com isso, assim? Orixás.
Então, não entendi, desculpa. Assim, como é que eles lidam com isso? Assim, quando eles A sabem que morte, alguém de lá, algum parente querido do pessoal de então, lá, como é que eles lidam com a existe morte? todo um processo, assim, existem rituais. Então, por exemplo, eles têm o luto e vai de acordo com cada casa. E aí eles têm um momento de fechamento, rituais, de orações. Aí tem toda uma simbologia com todo o material que foi daquela pessoa. Eu acho até bonito os rituais, assim, por exemplo, né? Vamos supor que eu sou da casa, você tem tem o ebá, né? E vai ter aqueles potes que é usado para o momento da sua iniciação, que lava a sua cabeça, uma coisa muito bonita. E aí coloca água naquele pote, e aí é como se fosse um lugar que você conecta com sua espiritualidade. E aí tem todas as ferramentas, todo um processo, tem as correntes que são chamadas guias, enfim, as roupas, é todo um processo. Quando você morre, aí o que eles fazem com isso, né? Aí vai o momento de entregar para a natureza. E aí quando é a pessoa da casa, né, o caso, digamos, o nosso presidente na casa espírita, do centro, aí o processo é mais longo, existe todo Gente, é um ritual, é cheio de rituais. Então, mas eles lidam assim, não é como o espiritismo, não. Mas tem aquela coisa dos espíritos, orixás que vêm buscar a alma da pessoa, de acordo com como ela viveu, né? Tem uma coisa um pouco parecida com o céu e o inferno, mas é bem diferente. Ah, obrigada. Eu sei que eu não pedi isso no PV, mas é porque você falou, eu disse, não, eu não vou deixar de perguntar isso, que eu sou Parece muito muito bonito. curiosa. Olha, E tu, Gabi, o que é que tu traz para nós aí? Então, eu também nasci em berço católico, né? E quando eu era criança, eu ainda tenho, mas muito mais medo da morte quando criança, né? E aí eu começando a estudar sobre essa temática e me debruçando e entrando em contato de uma forma constante com a finitude por conta do meu trabalho, eu hoje, sendo espírita e sendo profissional dessa área, eu vejo a morte com uma visão mais ampla, né? Eu não vejo a morte propriamente como o desencarne ou a ruptura, vamos dizer assim, a morte propriamente dita, né? O óbito, como a gente chama na biologia. Eu não vejo a morte apenas como a ausência física de um corpo material. Eu vejo a morte também como algo simbólico, porque desde o momento que a gente reencarna, a gente passa por diversas mortes simbólicas, por diversas perdas ao longo do nosso encarne. Então, eu tenho a visão da morte como tanto a morte física, que seria propriamente a concreta, de um corpo material, biológico, que morre, que vem a óbito, como eu vejo também a morte como algo simbólico, como as perdas que a gente tem no cotidiano e que vamos servir como meio de aprendizagem, né? Enfim, a gente pode falar isso mais para frente, mas a minha visão de morte é essa, é uma visão mais ampla, né? E aí, assim, eu queria até falar em relação a esse tema, porque muitos têm essa ideia de que é mórbido falar sobre, né? Que a gente não deve falar sobre isso. Ó, a Dona Morte aí. Ai, adorava os gibis que tem história com ela, gente. Ela arrasa. Mas as pessoas, elas pensam que é mórbido falar sobre isso, né? Mas a morte é um processo extremamente natural. Desde o momento que a gente nasce, nós estamos morrendo. A gente só não pensa nisso todo dia, né? E aí até eu trago para vocês uma passagem de um livro que eu estudo muito, que se chama Amor e Perda, que é mais voltado para a parte da psicologia em relação à morte, que ele menciona que é a transitoriedade da vida que engrandece o amor. Mas, ao mesmo tempo, se tivermos a consciência de forma constante da nossa finitude, isso pode nos paralisar. Então, a gente precisa falar esse tema com o objetivo de trazer esta intensificação de vínculos. E não para servir como algo que nos paralise. Porque a gente sabe, desde o momento que a gente nasce, que a gente vai morrer. Mas por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente tem medo? Por que a gente desnaturaliza o que é natural? Né? Então, eu venho trazer a importância, eu não sou eu, Ana, Alberto e André, a gente vem trazer a importância de falar desse tema com a justificativa de que falar de morte não é morbidez, é lucidez. Porque no momento que a gente fala desse tema, a gente não está falando propriamente da morte em si, da pessoa quando morre. A gente, quando fala de morte, a gente é obrigado a rever aspectos da nossa vida hoje. Justamente porque a gente não sabe quando a gente vai morrer.
Então, essa que é a importância da gente trazer esse tema que, infelizmente, está tão atual devido à pandemia, que nos trouxe uma consciência da finitude de uma forma muito abrupta e constante. A nossa própria finitude é a finitude de quem amamos. Então, a gente precisa falar sobre esse tema, sabe? Então, mas essa é a minha visão da morte. Isso que Gabi falou é muito interessante, porque eu lembro, há uns anos atrás, mãe liga pra mim. Minha filha, eu comprei a nossa morada. Eu fiquei, opa, né? A nossa morada? Onde foi, mãe? Pelo amor de Deus. Aí eu disse, é grande, é pequeno, né? É confortável. Ela fez, minha filha, eu comprei o nosso lote lá no cemitério, né? Aí eu fiquei, credo, mãe, como é que tu liga pra falar um negócio desse pra mim, né? Não é, isso é muito... Aí eu falei isso, né? Isso é muito mórbido, a gente tá tudo vivo, com saúde. Ela disse, mas minha filha, alguém tem que pensar nisso. Porque justamente, né, ninguém quer falar sobre isso, é uma coisa super natural, né? Faz parte do ciclo da vida. Meu avô, ele tinha uma filosofia que disse assim, minha filha, é a única certeza que a gente tem ao nascer. É que a gente vai no caso ele falava morte, né? Eu falo mais desencarne. É a única certeza que a gente tem. A gente não sabe se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai constituir família, se não vai. Mas voltar, ele até dizia assim, mas voltar para lá, todo mundo vai voltar. Então, é normal, né? A gente tem poderia dizer medo, talvez, não sei. A gente tem esse receio, né, de pensar na morte. E na forma de não pensar é o que faz com que muitas famílias não se preparem para isso, principalmente famílias desajustadas, por exemplo, e os irmãos entram naquele ciclo, né, de brigar pelos bens materiais e os laços que já estavam frágeis, aí que se rompe por coisas não acertadas durante a vida e diversas outras situações que a gente vê até dentro da nossa própria família, tá, né? Mas aí tá. Aí já me perguntaram, Ana, tu tem medo da morte? Aí eu falo, espírita, né? Espírita com medo da morte, espírita com medo dos espíritos, né? Com medo das almas penadas. Bem, aí eu digo assim, hoje eu falo assim, não sei vocês, tá? Então não me julguem, isso aqui é uma conversa. Eu digo assim, olha, medo da morte eu acho que eu não tenho mais, porque em vigília e até durante o sono, eu já tive várias provas da imortalidade da alma, né? Lembrança de desdobramento, enfim. Coisas que acontecem mesmo durante o nosso dia a dia, experiências que a gente passa, em que a gente diga assim, poxa, não tem como contestar que a imortalidade não existe. Ela existe, de fato. Existe alguém lá do outro lado que a gente não consegue ver, não consegue palpar, mas que de fato existe. Aí eu até brinco, eu digo, olha, eu não tenho medo da morte. Morrer, né? Mas eu tenho medo do processo, né? Do sofrimento. Será que eu vou sofrer? Será que eu não vou? Será uma morte? Será um processo longo? Será um processo demorado? Vai ser doloroso? Não vai? Então hoje eu já tô. Eu vou chegar uma época, vou dizer que eu não tenho medo de mais nada. Que pode vir, neném, que eu não tenho medo de mais nada, né? E como eu venho lidando, né, com esse processo? Não sei, é uma afirmação, né, diária daquilo que eu estudo, daquilo que eu leio, né? Eu lembro muito daquele episódio de Chico no avião. Não sei se vocês lembram, né? Que o avião balançava e a Mano disse, Chico lá desesperado, eu vou morrer num desastre aéreo. E a Mano dizendo, você não acha que é uma oportunidade você exercitar sua fé, né? Ele disse, não, eu tô em pânico, eu vou gritar, porque a morte enfim, né? Toda aquela situação. Então, eu tento lidar assim, tanto das experiências que eu já passei, que a gente vai falar, né, mais pra frente, como daquilo que eu leio, né? Daquilo que eu tô em constante contato, né? Então, vamos começar pela Gabi, que tá aqui do meu lado. E tu, Gabi? Tu tem medo, mano, da morte? Como é que tu te prepara pra isso, hein? Então, eu não vou dizer que eu tenho medo da morte propriamente dita. O que eu tenho é que ela chegue antes de eu ter buscado a qualidade de vida que eu desejo para mim, antes de eu ter feito o que eu gostaria de fazer. E aí eu acho que essa que é a importância, justamente, eu refaço aquele questionamento que eu fiz antes. Por isso que eu acho que é importante falar desse tema. Porque quando eu me deparei com esse tema de forma constante, eu parei para revisitar muitas coisas da minha vida.
E quando a gente fala de qualidade de vida, que é o que a doutrina espírita tenta trazer para a gente, a partir do autoconhecimento, a partir de mudanças de perspectivas, mudanças de o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, por que a gente está passando por cada coisa, enfim. Então, quando eu comecei a estudar esse tema, eu comecei a revisitar alguns aspectos da minha vida. De por que eu me apego a tantas coisas supérfluas? Por que eu preciso me interessar? Por que eu preciso ficar com esse negócio na cabeça? A vida passa rápido, eu preciso focar no que realmente interessa. Então, assim, eu não tenho medo da morte propriamente dito. Eu tenho medo de não ter ido em busca dessa qualidade, desse autoconhecimento que eu preciso, que eu almejo, antes que a morte chegue, sabe? Então, acho que é isso. Não sei, posso prolongar mais a minha resposta no que eles forem falando, mas até então é isso. E tu, Alberto? Fala aí pra Então, mim. eu, como vocês, assim, no início, eu tinha medo da morte, por causa da visão que eu aprendi sobre ela, né? Então, por isso que eu trouxe o peinadinho aqui. Opa, o peinadinho do Maurício, né? Do Maurício de Souza. E era essa visão, né? Dessa criatura da foice. Então, eu tinha muito medo dela. Então, eu ficava, meu Deus, e quando essa criatura vier para me buscar? Então, eu tinha muito essa crença, né? De que teria um monstro do outro lado, que viria me buscar e tal. Então, eu passei muito tempo acreditando. Então, tanto eu tinha medo da morte, com a questão dessa personagem, dessa criação, né? Que veio do folclore, da mitologia, enfim. E depois dela, né, veio outro medo, que era o medo de eu morrer, meus familiares morrerem e eu não poder encontrá-los. Né? E aí que era o meu maior medo, tipo, vai pro céu, outro vai pro inferno. E se eu fosse pro inferno? Ou se eu estivesse no céu e a galera estivesse no inferno? Eu queria meu pai e minha mãe do meu lado, meus irmãos. Então eu comecei a ficar nessa paranoia. Depois do espiritismo, nossa, foi um bálsamo assim na minha vida, porque hoje eu não tenho. Você disse assim, Beto, você tem medo da morte? Não tenho. Eu posso desencarnar aqui hoje, né? Tá tudo bem pra mim. Mas é como a Gabi falou, né? Eu fico pensando um pouco, eu misturo um pouco da Gabi com um pouco da minha, que é a forma como eu vou morrer, que aí assim eu me preocupo, eu falo, ó, gente, que eu morra de morte morrida, tá? Eu não quero morrer de morte de acidente, não quero morrer queimado, coisa do tipo, que isso me causa aflição, da dor, né? No caso do momento de desencarne. Mas assim, pela morte, sim, não. E a questão de tipo, será que eu fiz certo? Será que eu estou seguindo tudo certinho? Porque o próprio movimento às vezes coloca, já viu o peso católico da história do pecado, olha, senão você vai para o inferno. E vem um pouco agora do peso espírita, mas de uma outra forma, que é forma íntima, se você não está perfeito, você vai para o umbral, olha, cuidado. Então a gente fica meio que na paranoia de que a gente tem que estar acertando o tempo inteiro. E depois eu estou começando a descobrir que não é bem assim, né? Que a gente vai errar mesmo, a gente não é perfeito, ninguém aqui é Jesus Cristo. Então a gente vai seguir a vida de forma boa, a gente vai fazer as coisas que devem ser feitas, mas a gente vai errar muito. Então isso também não é uma classificação de que eu vou chegar do outro lado e vou para o umbral. Né? Então, eu tô um pouco meio desprendendo desses estereótipos que vão colocando sobre a gente. Mas, assim, medo eu não tenho. Eu não vou nem contar um sonho que eu tive, porque senão eu vou me prolongar aqui. Mas essa é a minha resposta. Não, mas pode ficar. A gente vai entrar, né, na parte das experiências, né? Você pode falar lá. Isso que o Alberto falou é muito interessante, né? As crendices, né, que levam para dentro do espiritismo. Eu até vi dizendo, gente, mas todo dia nosso umbral, né? É fundado um umbral novo. Daqui que a gente chegue lá em nosso lar, a gente vai passar por vários umbrais e cada um mais atrativo do que o outro. Vai ser muito difícil querer ir para as altas esferas, né? E tu, André, fala aí pra nós. André, tu não tem cara de quem tem medo da morte, assim. Tu é mineiro, o mineiro tá sempre de boa, assim. Não se abala com nada, não, né? Primeiro eu vou expressar um outro contexto e depois eu vou falar. É um contexto bem rapidinho mesmo. Depois eu vou falar a minha percepção sobre. No calendário gregoriano, nós estamos em 2021 e o calendário gregoriano é organizado para falar da história do mundo desde Cristo. Então, vendo, né, que eu estou conversando com 3 pessoas aqui que têm uma vivência dentro do catolicismo e uma parte significativa do planeta tem uma vivência dentro do catolicismo e uma parte significativa do planeta tem vivências passadas, vidas passadas dentro do catolicismo. E a gente tem que fazer uma avaliação. Será que o catolicismo, com todo respeito aos irmãos católicos, continuaram
extremamente coerentes com Jesus, com o cristianismo primitivo? Ou será que a gente caminhou por outros caminhos, né? Ou seja, você vai morrer, você vai para o inferno, e olha lá. Eu lembro do Mário Sérgio Cortella, no livro dele, Ética e Serviço Social. Ele fala pro esquimó que ele vai para o inferno, para você ver se não vai adorar ir para o inferno. Né? Eu me lembro do Mário Sérgio Cortella falando isso. Maravilhoso. Então, isso é uma perspectiva mais geral, né? Que vai despertar um medo. Mas o medo e a gente relativiza as coisas e percebe que a gente tem que perceber as realidades de cada um, contexto de cada um, para poder estabelecer algum tipo de conclusão ou nos aproximar de alguma conclusão. Eu, André, a pergunta é o que eu acho da morte? Desculpa. Se você tem medo e como você lida com isso? Rapaz, eu acho que a primeira coisa que vai acontecer comigo quando eu perceber meu desencarne é falar assim, mas já? Mas já? Não, sem graça, volta lá, vamos começar de novo. Mas eu vejo, eu sempre eu fico muito curioso para ver se eu vou lidar dessa forma mesmo quando for a hora do meu desencarne. Eu costumo ser extremamente racional e a mediunidade tem me dado, né, uma chinelada para eu treinar um pouquinho mais o meu aspecto mais emocional, mais sentimental. Mas eu vejo de dois modos. Um modo, o meu estado psíquico, ele vai me levar para um lugar menos feliz. Só que aquilo não vai ser eterno, né? As penas eternas que a gente aprende nas vidas passadas e nessa ainda, em algumas denominações religiosas. Mas se eu for para um lugar menos feliz, vai ser um processo rápido, porque Deus é Pai. Agora, ou eu vou me encontrar com pessoas, com seres que tenham afinidade comigo, que me queiram bem, pessoas que vão me socorrer, vão me orientar sobre o que está acontecendo aqui naquele momento. Então, isso me consola muito, saber que mesmo se eu, a priori, eu for para um lugar confuso, aquilo vai ser temporário e eu sempre vou ter proteção comigo, de uma forma ou de outra. Então isso me tranquiliza. Mas se me falarem, estou pronto para morrer, não. Demora um cadinho aí, não quero ir para lá com pressa, não. Mas é porque eu gosto muito da vida. Olha, onde eu conversando com o Júlio disse que vai estar esperando todos nós no umbral com a lasanha. Eu vou pro umbral, pronto, acabou. Tem lasanha, estou indo. Estamos lá no umbral dos blogueiros espíritas com lasanha, paçoca, mano. Vai dar tudo pronto, certo. vou mesmo, paçoca. Mas, Aninha, posso fazer uma pergunta, saindo um pouco do roteiro pra gente refletir mais sobre o tema, que me veio agora? Vá. Eu queria perguntar pra vocês se vocês têm a vivência de conversar sobre esse tema. Se vocês conversam sobre esse tema desde criancinha, com a sua família, com seus amigos, se vocês têm essa abertura para falar sobre esse tema. Então, Gabi, eu, assim, respondendo, né, nunca tive, até porque sempre fui tratado de forma muito mórbida. Então, até as histórias que eu ouvia era sempre da Dona Morte, né? Então, aquela coisa meio cabeluda, assim, sabe, que dava medo, então eu não queria nem ouvir. Mas depois do espiritismo, nem todo mundo também costuma falar, assim, pelo menos na minha roda de amigos, não. Mas eu tenho um grupinho seleto, assim, sabe aquela galerinha pensante que adoro, que toca fogo no parquinho? E a gente sempre bota esses assuntos no dia, a gente conversa de uma forma muito aberta. Então, com essa galera, eu me vejo mais aberto. Mas a maioria das pessoas, até aqui, quando eu vou falar, o pessoal fica tipo meio assim... Lelé da cuca. Bem, quando eu era criança foi quando eu perguntei sobre a morte. Eu não lembro pra quem, porque eu era muito pequenininha. Eu acho que eu assustei alguém, ou foi minha mãe e minha avó. Porque o padre, eu acho que ele tava falando sobre céu, inferno e purgatório. Aí eu cheguei pro André e disse, o que acontece quando as crianças, né, morrem? Pô, eu era criança, vai, né, aqui, eu queria saber pra onde é que eu vou. Aí o Andrés, que eu não lembro qual foi, disse assim, elas vão pro limbo. Eu disse, como assim um limbo? O que é um limbo? É um purgatório para criança, que criança não deu tempo nem de fazer o bem, nem de fazer o mal e fica no limbo. Aí elas explicaram que era tipo um purgatório para criança. Eu digo, não. Eu fiquei indignada. Eu disse, não. Papai do céu não faz isso com as crianças. Aí minha mãe, foi uma das duas, ficaram bem assim, né? Aí eles conversaram.
Já aqui em casa, como a gente passou, a gente vai falar isso mais pra frente com o processo de luto, né, do meu sogro. Então, assim, a gente trata de uma forma natural como ela deve ser tratada. Então, algumas coisas eu já tinha conversado, né, com meu sogro em vida, por exemplo. Se alguma coisa acontecesse comigo e com meu marido, eu desejaria que ele cuidasse de Mateus. Ou algumas coisas que eu já deixei muito bem claro pro meu marido, né? Olha, se eu for antes de você, creme o meu corpo. O que foi mais dor em todos os meus olhos, eu quero ficar sem nada. Então, assim, essas coisas que a gente diz assim, não, mas isso é muito bom. Sim, mas isso a gente tem que falar em vida. Porque depois que a gente fecha os nossos olhos da carne, só em reunião mediúnica, mano. Aí o corpo já foi enterrado, os órgãos foram tudo junto, né? Por mais que isso demore muito, mas é algo que tem que ser falado em vida, né? Por exemplo, se eu tivesse mais de um filho, deixar tudo bem, né, escrito em cartório. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não tenho muito tempo. Gente, a gente não sabe. A gente não sabe, né? André? Eu agora? Bom, antes de falar, quero só mandar um abraço. Entrou muita gente amiga aí, muitos amigos e amigas nossas aí, né? Já me falaram que baixou Aristóteles. Nossa, quem me dera uma psicografia, uma psicofonia. Gente, ainda bem que você vai ficar gravado. Quem me dera. Só que não. Pessoal que está entrando aí, muito bem-vindo. Muita gratidão pela presença de vocês aí conosco. Respondendo a pergunta, eu me lembrei, enquanto vocês estavam falando, que há pouco tempo eu falei isso com a minha avó. Eu falei assim, vó, se eu for antes da senhora, aqui ó, a minha senha do Facebook é essa, a minha senha do Instagram é essa, você ora entra nos grupos para mim do WhatsApp e fala para todo mundo que o André desencarnou, que o André morreu, enfim, agradece muito, fala que o André gostava muito deles, porque o André ficou nesses grupos, então ele gostava muito desses grupos. Posta no Instagram também, que eu desencarnei. Meus livros você dá para casa espírita, as roupas você pode fazer o que você quiser com elas. Tudo que a gente falou de tudo item por item. Depois ela falou também, se eu for antes de você, você faz isso, isso e aquilo, né? Então, assim, se eu converso dessa maneira todo mês e toda semana, não. Agora, esporadicamente, a conversa existe, a conversa vem, e quando vem é em clima de esperança, em clima de vai ser uma passagem não muito pesada, para ser uma passagem leve. Meu velório, liga aquela música da Cacau, Eu né? Luz Divina, Senhor Deus, Pai dos que choram, por causa das pessoas que vão estar lá, vendo lá, eu sendo velado. Ai, gente. Porque eu sei que provavelmente eu não vou estar chorando, mas Tu vai se o estar pessoal assim. se o pessoal estiver vibrando por mim lá na hora, eu sei que vai me fazer bem. E vai fazer bem pra eles também, então bota uma musiquinha lá que vai dar certinho. E aí, provavelmente eu vou dar uma passadinha no umbral, provavelmente. Depois eu vou puxar seu pé da cama pra te falar que eu tô bem, tá? Pode ficar tranquilo. E eu falo isso pra minha mãe também. Mãe, eu vou puxar seu pé da cama. Se a senhora tiver de meia, tira a meia que eu vou puxar seu pé, tá? Tadinha. Nossa, Isso que a André falou, lembrou da minha tia Márcia. Não sei se ela tá aqui, mas ela adotou vocês tudo como sobrinho, né? Enfim, mas depois eu cobro aluguel, tá? De você. Ela disse assim, que quando eu olha, ela já repetiu essa história 3 vezes, então eu acho que ela tava falando sério. Ela olhou pra gente, pra mim, pro meu espírito, dizendo, olha, quando eu morrer, eu não quero aquelas músicas triste, não, que botam naquele velório, que dá vontade de morrer junto, dá vontade de morrer de novo. Bota um pagode, bota um forró. Quando chegar, não tem aquele livrinho, né, que a pessoa aceita, assina, né? Uma lapadinha de cana. Entrou, já vira uma. Eu não quero coisa triste. Eu vou lá, não. Eu disse, tia, não é possível que a senhora esteja falando sério isso, tia. Pelo amor. Já falou isso 3 vezes, então eu acho que é sério, né? Vai valendo. Pra gente não quer ninguém chorando, não, viu? Gente, eu só quero fazer uma retificação aqui, que eu falei os grupos de WhatsApp, tá? Tem muitos grupos que eu saí por uma questão de organização de tempo, mas não quer dizer que sejam menos importantes para mim também, não. Tanto é que eu tenho os contatos das pessoas salvos no celular. Então, me retificando quanto a isso. Então, você ama todo mundo, né? Mesmo não estando lá, né? Eu amo. Às vezes odeio também. Eu falo sempre uma conversa muito sincera. E aí, pronto. Eu já falei que eu quero ser cremada, que eu sou claustrofóbica, eu não quero ficar em caixão, não, pelo amor de Deus.
pelo amor de Deus, eu não quero ficar naquele caixão, não. Mas, assim, vou botar uma Selena ali. Quero que botem uma Selena. Quem me conhece sabe que é a minha cantora favorita. Então, eu vou querer uma Selena ali tocando e tal. Eu compreendo que, na realidade, o velório, ele pode ser uma situação, um momento, obviamente. Não é um momento alegre, um momento assim, ó, não é isso. Mas a gente também precisa entender que o velório, na realidade, ele faz parte da constituição da nossa cultura. E a nossa personalidade, a nossa subjetividade, ela é formada também pela cultura que a gente está inserido. Então, os rituais de despedida no momento da morte são muito importantes para o processo do luto. E aí, eu, pegando esse gancho, eu dou para a Aninha para dar uma continuidade. Bem, antes eu vou ler um pouquinho dos comentários, né? Porque é importante a gente ler, né? A Babi, eu acho que é a Babi, né, do Ser Espírita tá aqui com a gente. É a Babi, nome dela, né? A Lei dizendo que ela tem mais medo de quem é o próximo de mim morrer, né? Ou seja, ela teme mais alguém próximo a ela desencarnar antes dela, né? Do que ela mesma morrer. A André falou, disse que também não tem medo da morte, que está prontíssima, inclusive, né? O Felipe falou, estudo, acho que ele quis dizer, né? Que ele estuda uma ciência que estuda a morte, que se chama tanatologia. A André dizendo que já leu bastante romance, né? Como da Zive, que fortaleceu muito ele com relação à morte, que acredita que tudo é lição, uma passagem após a outra. Aí a Ser Espírita, de novo, dizendo que ela tem medo de não fazer o que tinha planejado para essa encarnação. Mas da morte em si, não muito, né? O André também aqui de novo, dizendo que sempre falo que quando há oportunidade, né? E que a morte não é o fim de tudo. A Rosana dizendo, fui criada ouvindo, quando morrermos vamos para o céu. Criei os meus filhos ensinando que a vida é uma passagem. Morrer é reviver de novo. Meus netos sendo criados nessa linha da espiritualidade. Aí a Teia já dizendo que está adorando a forma natural que a gente está falando da morte. A Lê dizendo que vamos levar todos os quadros e bonequinhos da Serengeti. A tia Márcia aqui, ó, também quer ser cremada, só que inclusive, tia Márcia disse o que a gente deve fazer com as cinzas dela, mas eu não vou falar aqui, tá? Porque depois eu falo para vocês, tá? Onde ela quer que a gente espalhe as cinzas dela. Aí até espírito dizendo que pensando aqui hoje que tenho que fazer um plano funeral. Até isso, né, gente? Exato. Gente, facilita. Gente, olha, para quem perdeu um ente querido, sabe quanto é burocrático, né? O tal do cortejo, o tal do enterro, o tal da cremação. Então, vou facilitar a vida, né? Já é tão doloroso para o nosso ente querido lidar com esse processo, né, de despedida. Vamos deixar tudo encaminhadinho assim, para só dar o play e fluir. Eu já vou deixar né? o CDzinho da Ivete lá, olha. Deixar os CDzinhos dos forrós de Ó, vocês. gente, ó, tá aqui seleto. Se vocês me permitem, veio aqui na minha cabeça agora, a gente está tratando como o pessoal está trazendo, a gente está tratando de uma forma leve, descontraída, né, tudo mais. Mas tem muitas pessoas que não conseguem lidar dessa forma. Não. A gente viu, inclusive, retratado no filme As Mães de Chico Xavier, se não me engano, né? Como é que foi o processo de luto da mãe daquele rapaz que agora não me lembro o nome. A gente tem que se lembrar que praticou suicídio, não foi? Se eu não me engano? Ou foi não, uma overdose, né? era um processo judicial em que o amigo dele tinha tirado e acidentalmente atingiu ele. Ah, né? então foi o primeiro filme, na verdade. Foi o primeiro filme. Foi. Isso, Aí, enfim, essa mãe ela não passou pelo luto de uma forma harmoniosa, né? Até que veio um pouco da harmonia, precisou de uma carta do Chico. Né? Então, para quando a gente se deparar com pessoas que estejam passando por dificuldade, que a gente respeite a dificuldade também e tente, de alguma maneira delicada, zelosa, com amor e com afeto, ajudar a pessoa a passar por aquilo, né? É isso. É uma a tal da caridade, né? Do acolhimento. Uma coisa assim, porque eu acho que quando é uma morte que você já estava esperando, digamos assim, né? Que a pessoa estava doente, um processo natural, né? Que a pessoa vai passando, eu acho que é mais fácil para a gente entender todo esse processo, né? Talvez a Gabi, que é psicóloga, possa falar aqui sobre isso, do que, por exemplo, uma pessoa que teve uma morte prematura, né? Que teve um acidente, né? Houve um incidente ali que acabou a pessoa vindo a falecer. Então, eu acho que quando você é pego nesse choque, que foi o meu caso também com meu pai,
Então, eu acho que é mais duro pra gente quando é assim, inesperado, do que quando tá para um processo já pela idade ou por uma doença já terminal, um processo assim. Então, a gente tem que entender realmente que não é fácil, né? Assim, na realidade, existem muitos fatores que... Ana, posso já entrar no tema do luto? Assim? Não, peraí, vamos Lá, introduzir. vamos Que lá. a gente já liga o nosso play. Ó, para introduzir o tema, eu vou trazer esse comentário do Bet, né? Bebet. Que ele falando, né, que esse processo do enterro, né, do cortejo fúnebre é muito burocrático e muito sofrido também. Imagina, você tá no ápice da dor, ainda tem que lidar com burocracia, né? Vamos deixar tudo encaminhadinho. Perdi papai há 3 meses por Covid. Nunca tinha pensado em perder alguém, né? Algum familiar. Deus e o Espírito têm confortado nossos corações. E é o último tópico que eu vou trazer do nosso Cantinho com Amigos de hoje, que para mim é o que vai se prolongar bastante, porque a gente vai falar de experiências pessoais que a gente tem. Então, estejam com a gente e também coloquem aí nos comentários as experiências que vocês passaram em relação à morte, né? Que é justamente isso. Nós já passamos pelo luto. Como é que o Espiritismo nos ajudou? E aí eu já passei, assim, por lutos. Meus avós, eu não tenho mais nenhum avô encarnado. E o meu pai de minha mãe desencarnou antes de eu ser espírita. Então foi muito mais doloroso, foi muito mais sofrido. Eu não sei nem assim quantificar, né? Qualificar o quanto foi sofrido e doloroso para mim. Já após os demais, eu já era espírita, então eu já vim estudando, já vim internalizando para mim isso que a gente estuda, né? Vivenciando na prática. E eu digo assim que a nossa doutrina, ela é muito consoladora, né? Principalmente nesse momento, que é o extremo da nossa dor, né? A gente perder quem a gente ama, né? Então é muito doloroso. Meu filho também teve que lidar, né? Então, para quem é pai, mãe, tutor de uma criança que está enlutada, meu filho viu o avô adoecendo, né? Meu sogro desencarnou durante 3 meses. Então, assim, né? Tivemos 3 meses para nos preparar para a despedida dele. Mas, assim, foram 3 meses muito intensos e de muito sofrimento, né? Então, Matheus, eu achei ele muito jovem, né? Uma criança para passar por esse processo. Ele ama demais o avô. Ele se nega, no primeiro mês ele se negou a falar, né, no nome do avô dele, agora que ele está se permitindo falar mais, conversar mais sobre isso. E aí a gente tem que ter todo aquele amparato, né, para consolar. Inclusive ele está aqui, acabou de chegar, está aqui nos meus pés, né. Então, assim, foram momentos aqui, ó, ao espírito daqui de casa. Vai pra lá, vai, espírito. Fecha a porta. Vai. Então, assim, lidar com a criança enlutada é muito complicado, é muito difícil, né? Porque de repente você pensa que tá bem, de repente não tá nada bem. Vem choro e vem... Enfim, vem muito jogo de cintura, né? Eu trouxe o caso, né, do meu filho, que tá nesse processo. Eu lembro quando a gente tava indo no cortejo fúnebre, o corpo do meu sogro foi enterrado muito perto de onde estava acontecendo o velório. E meu filho passou o cortejo fúnebre todo se negando a olhar pro caixão onde estava meu sogro. E ele se negava, ele se negava, ele se negava. Aí foi um líder religioso, foi um pastor, dizer algumas palavras e tal. Teve aquelas orações. E de repente ele começou a chorar compulsivamente. Chorando. Aí foi no carro assim, dizendo assim, mamãe, o que é isso que eu tô sentindo? O que é isso que eu tô sentindo? Porque ele nunca experimentou isso. Eu disse, isso aí é saudade, meu filho, isso é saudade. E ele dizia, isso nunca vai sair de mim, isso nunca, né? Eu disse, não, a saudade vai lhe acompanhar. Mas isso é bom, meu filho, porque só sente saudade quem amou, né? Quando a gente não ama, diz assim, graças a Deus que Deus levou, né? Mas quando a gente ama, né? A gente sente essa saudade, sente essa angústia, né? A gente sabe que continua, mas a gente não vai mais pegar, a gente não vai mais abraçar, a gente não vai mais ligar, né? Então, vez ou outra, ele vem e me questiona. Aí, logo em seguida a isso, ele começou a ter um medo, né? Eu acho que Gabi, como psicóloga, deve
compreender melhor essa parte clínica. Teve medo de ficar sozinho, né? Da gente ir antes dele. E começou a perguntar sobre a morte. Aí disse, mãe, quando a gente morrer, como é? Aí eu disse, não, a gente vai continuar a nossa vida. E depois de um tempo a gente vai precisar voltar. Aí ele disse até assim, que eu achei muito fofo. Ele disse assim, pô, eu quero voltar de novo como a gente tá, porque eu tô gostando muito de você ser meu pai e minha mãe. Então, né, a gente vai lidando, para quem tem criança, de acordo com aquilo que eles sabem, né? Daquilo que eles conseguem compreender. Teve uma amiga minha que passou pelo mesmo caso do Bebete, né, que perdeu o pai para Covid, e Covid é muito rápido, não tem tempo de despedida, enterro, se você não é alguém poderoso, você não há velório, é tudo muito frio, né? E ela perdeu o pai dela praticamente no mesmo período que o meu sogro desencarnou, que o meu sogro morreu. E a gente tava as duas, né? Não deu para uma ser amparo da outra, né? Porque até nisso a gente tem que ser amparo, né? Quando alguém que a gente gosta está enlutado. E aí ela falando, né? Eu acompanhei, ela mora em Macapá, e eu aqui acompanhando o processo de luto dela. Ela tá com ansiedade, tá com depressão. Eu cheguei até de ir lá, ó, ganhei essa plantinha aqui, ó, dela. Tá aqui junto comigo. E ela dizendo assim, que o que mais magoou ela foram justamente aquele amparo que ela estava esperando e que não teve, principalmente das pessoas de crença, da mesma crença que ela. De dizer que ela era fraca demais, que ela devia superar isso, que isso era coisa do demônio, né? Esse sentimento de que ela está sentindo. E isso aí fez ela mergulhar ainda mais, sabe? No processo depressivo. E graças a Deus, assim, eu a vi, né? Quando eu estive em Macapá, ela está fazendo terapia, está buscando outras formas de lidar, né, com esse processo. E eu até disse a ela, eu disse, amiga, só sabe quem sente, né? O luto só sabe quem está passando. E é assim, é um dia literalmente, é um dia de cada vez. Não existe fórmula mágica, não existe religião que lhe seja um escudo, que não faça você sofrer, né? Eu tava dizendo para minha mãe, espírita não é melhor do que ninguém nessas horas. A gente sofre demais, a gente sente muita saudade, né? A gente se questiona muito nesse processo. E é ter muita, mas muita paciência mesmo. E ser muito consolo, ser colo, ser abraço, né? Enfim. Aí eu trouxe essas experiências que eu tive mais recentemente, né? Com meu filho, ainda lido com a criança enlutada. Só para eu encerrar minha fala, que eu sei que eu estou prolongando demais. Quando foi no Dia dos Pais, ele estava naquela vibe das cartinhas, né? Que a gente até discute o quanto é cruel com uma criança que não tem mais o pai nem a mãe, né? Esse momento de Dia dos Pais, Dia das Mães. Aí ele chegou em casa falando que tinha um coleguinha dele que chorou em sala porque teve que fazer uma carta para o pai que não tá mais lá, que ele tinha morrido, né? E ele chegou em casa e começou a chorar desesperadamente por empatia esse amiguinho. Aí eu fui conversando, é só isso, é só isso, é só isso. Aí ele começou a dizer que não tinha mais avô. E isso ainda tem 3 avós, tá? Entre a gente. Mas assim, ele sempre tá sentindo falta daquele avô específico, né? Que não tem mais o avô vivo, que não tem mais bisos, e como se de repente não tivesse mais ninguém para cuidar dele, sabe? Mas foi um choro, assim, de meia hora, compulsivo mesmo, até ele respirando, né? E aí eu segui um conselho de uma amiga minha, disse, dá um papel para ele desenhar, para ele fazer uma cartinha para esse avô que tá sentindo muita saudade e tal. Ele fez o desenho, né?
Até guardei essa carta, mas o incrível que pareça, ele não colocou a cartinha pro avô dele, ele colocou pro biso dele, que ele nunca conheceu, mas ele sempre fala nesse biso. Aí, às vezes, a gente fica procurando provas da imortalidade da alma, né? Da existência do espírito. Para mim, essa é uma das provas, porque ele não colocou vovô Tião, que foi o avô que partiu, ele colocou Biso Joaquim, que ele nunca viu, nunca conheceu. Mas, vez ou outra, ele fala demais nesse biso. Então, é muito complicado, viu? É muito difícil. E aí, quem é o próximo? Quem é que quer falar de suas experiências? André, me permitir, né? Eu gostaria que a Gabi falasse um pouquinho sobre como psicóloga, né? Que eu acho que seria melhor ela iniciar como psicóloga. E vou pegar aqui só, tá, Aninha, se você me permitiu, o depoimento da Fernanda, que ela disse aqui, ó, é terrível ver algumas coisas durante o luto. Perdi meu noivo, minha sogra e meu sogro por Covid num prazo de 15 dias. E o que eu mais ouvia era, você tem que ser forte, seja forte. Eu quero pegar a fala dela porque rolou uma identificação com o que eu passei com o luto do meu pai e com algumas pessoas, né? E como a amiga, né, da Aninha sofreu também. Então, Gabi, você como psicóloga, né, que já estuda sobre esses temas, como é para a pessoa, né, na visão da psicologia, né, essa questão do luto, né, o tempo de cada pessoa, o impacto dessas falas, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui agora. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para desmistificar, porque a gente tem conceitos muito petrificados sobre esse tema, né? Eu vou tentar falar de uma forma trazendo a psicologia, mas também correlacionando com a doutrina espírita, porque a gente está inserido nesse meio e a gente ouve muitas falas, como a Fernanda trouxe, como o Alberto trouxe aqui, que eu também já ouvi, que são muito cruéis, né? O luto, na realidade, o processo do luto, ele não está só ligado à morte física, como eu mencionei no início. Por isso que eu tenho a ideia de que morte não é apenas a morte concreta de um corpo físico material, mas as mortes simbólicas que a gente tem no nosso cotidiano. Então, nós estaremos falando de luto não somente quando tiver a morte de uma pessoa ou de um animal de estimação, mas também estaremos falando do luto quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde a nossa rotina, como, por exemplo, nessa pandemia, nós perdemos a nossa rotina. Quando a gente perde um objeto muito querido, a passagem da infância para a adolescência, por exemplo. Então, toda vez quando tem uma ruptura de um vínculo afetivo, de um vínculo ao qual você tem uma afeição muito grande, tem essa ruptura, isso gera o luto, né? E as reações possíveis ao luto são diversas. Foi até o que eu estava conversando com o Alberto. A doutrina espírita, a própria doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos imortais e cada um possui a sua individualidade. Assim como à luz da psicologia, cada um de nós possui a sua subjetividade e a constituição da sua subjetividade, da sua personalidade. Então, não tem como a gente colocar numa caixinha de 5 fases, por exemplo, porque é um conceito muito disseminado, as 5 fases do luto, e é um extremo equívoco falarmos de fases do luto, porque luto não tem fase, porque de alguma forma estaria desrespeitando toda uma história de vida atual e passada quando a gente coloca numa caixinha, quando a gente padroniza os sentimentos das pessoas. Por quê? Porque existem diversos fatores que vão influenciar no modo como a gente reage ao luto. O Alberto, agora há pouco, mencionou sobre o modo que a morte se dá e isso influencia no modo como a gente sente o luto. E, de fato, isso é um dos fatores que influencia no modo como a gente reage ao luto. Mas, sem colocar como uma comparação. É uma morte abrupta, então o luto é pior. Não, não tem comparação. Porque sentimentos são sentimentos. E não existe sentimento ruim e sentimento bom. Sentimentos são sentimentos. Então, Gabi, parece até aquela luta, né? Dizendo assim, pior fui eu que perdi meu filho, ou pior fui eu que perdi meu pai. Fica nessa competição de quem sofre mais, né? Exatamente. A gente tem essa mania de comparar e de fazer essa competição de sofrimento. Mas, na realidade, cada luta é único. Então, assim, de início, eu já queria falar para vocês que, sim, a doutrina espírita, ela é consoladora. Mas você precisa sentir o seu luto da sua forma. Então, se alguma pessoa chegar para você e falar, não chora porque isso vai fazer mal ao espírito, não ouça essa pessoa. Sabe por quê? Aí agora eu vou trazer a psicologia.
Quais são os fatores de risco para o luto? Porque existem fatores de risco. Porque, na realidade, o luto é uma reação normal, natural e esperada. Luto não é doença. Então, não é algo a ser superado. As próprias pessoas falam, eu superei o luto. Luto não é para ser superado. Ele não é um obstáculo para ser superado. É algo a ser sentido. Apenas isso. Então, a gente já precisa parar com essa ideia de que a gente precisa superar algo. Porque no momento que a gente pensa que a gente tem que passar por um obstáculo, a gente pula o processo. E o processo é fundamental para a gente se reorganizar. Então, assim, quais são os fatores de risco para o luto? Quando a gente omite o que a gente está sentindo. Então, se dentro do movimento espírita a gente ouve, não chora, não se desespera, não se revolta, você precisa superar, você precisa se desapegar, fuja disso. Porque eu digo aqui para vocês, como pessoa, como psicóloga, como espírita e como enlutada, porque eu também estou passando pelo processo do luto e eu já vou mencionar as minhas experiências, eu digo para vocês que o seu sentimento é totalmente legítimo. Totalmente legítimo. Afinal, foi sua mãe, foi seu pai, foi seu irmão, foi sua cadelinha, foi um término de um relacionamento, foi a perda de um emprego. Então, é totalmente legítimo. O que o movimento espírita, agora falando do movimento espírita, já que é uma live espírita, mas qualquer tipo de religião, mas o movimento espírita precisa entender que precisamos não focar nas consequências de, mas ele não pode chorar porque vai fazer mal ao espírito. Mas se você omitir, vai fazer mal para ele. Então, o que a gente precisa é saber lidar com a tristeza. É saber acolher a tristeza. A gente tem medo de sentir tristeza. A gente tem medo de ver o outro sentindo tristeza. Por quê? Os sentimentos, eles são a porta de entrada do nosso autoconhecimento. E a doutrina espírita fala tanto disso. E a gente, sem perceber, a gente barra. Então, assim, luto não tem fase e luto não tem prazo de validade. O Alberto perguntou, como é cada um, qual o tempo que cada um sente o luto? Não existe prazo de validade para o luto. Porque o luto, na realidade, ele é mais uma expressão do amor. Por isso que eu falei que tem relação com o vínculo afetivo. Então, se você ama... Não é verdade, Gabi, porque assim, se a gente for pensar assim, talvez a gente pare do choro, né? Daquelas lágrimas, assim, daquela necessidade de sentir aquela presença. Mas, por exemplo, a saudade e a lembrança vai estar com a gente para sempre. Meu primeiro avô, ele desencarnou há mais de 15 anos. Eu acho que mais... E eu digo ao meu filho, até hoje, não tenha um dia que eles não entrem na minha mente, sabe? Que eu não pense neles. Então, né, não tem como a gente apertar a chavinha, né, do esquecer. Não é como isso. Sim, mas assim, a gente também atribui muito luto à tristeza, né? Na realidade, a gente tem tipo uma gama de diversos tipos de reações que pode ter no luto. Eu posso me relembrar, por exemplo, da minha cadelinha que faleceu e começar a relembrar de lembranças boas e sorrir, mas eu vou continuar, isso vai continuar sendo um luto. Porque o luto, na realidade, é um processo de readaptação à ausência física daquele objeto, daquela pessoa, e não puramente a tristeza. Então, o luto pode ser uma tristeza, uma ansiedade, uma risada, um choro, um grito, uma revolta, uma gastrite, uma ansiedade, uma dor de cabeça, uma perda de memória, por exemplo. Então, pode ser muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Então, a gente precisa desmistificar isso dentro do movimento espírita. A gente precisa entender o real conceito da palavra acolhimento. Porque a gente se apega muito a temos que nos desapegar. Olha o paradoxo. A gente se apega ao conceito de desapegar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está sendo acolhedor com a pessoa que precisa desse suporte. Né? Ô, Gabi, só para esclarecer um pouco um ponto que quando você falou a respeito que não tem tempo, mas no caso das pessoas que não conseguem sair do luto, que, por exemplo, que começa a prejudicar a relação com a família e já quer ficar dentro do quarto constantemente, não quer mais viver, só fica naquele momento pensando na pessoa, nestes casos. A gente tem que observar quais são os fatores que ocasionaram esses casos. Porque, na verdade, o luto ele é oscilante. Eu posso estar super bem hoje, na semana seguinte estar querendo chorar e me revoltar. Esse é o processo natural do luto. O luto ele é oscilante naturalmente. Agora, a gente também não pode esquecer que existem lutos que
podem ir para um lado mais intenso e prejudicar a vida daquela pessoa. Então, é sempre aconselhável, na realidade, você procurar um auxílio profissional na primeira semana após a perda. Essa é a sugestão que nós profissionais damos. Mas, infelizmente, isso não acontece sempre. Então, infelizmente isso não acontece mesmo, viu? Exatamente. Então, eu sempre... É muito difícil. Desculpa, Ana, eu tô te cortando. Não, eu tô dizendo, não, mas é para falar mesmo. Não, mas eu sempre digo, vamos buscar esse auxílio profissional, esse auxílio espiritual concomitante ao auxílio profissional, nunca se esquecendo nunca pensando que um vai substituir o outro. A gente precisa desse auxílio concomitante pela nossa Constituição, porque hoje encarnados nós somos seres físicos, psíquicos, sociais e espirituais. Então não é só levar em conta a espiritualidade, esquecer do psíquico, verdade. ter tudo junto. Não há um anula o outro, né? Na verdade, os dois é em conjunto, não é? Exatamente. Sim, pois é. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Porque acaba criando um tabu, né? Como tema central em algo que é natural e algo que tem que ser sentido e vivido, né? E não anulado. E aí eu queria saber qual dos dois que vai falar das experiências, porque o Alberto falou que o pai desencarnou, né? Eu não sabia, Alberto, que seu pai tinha Meu pai partido tão cedo. desencarnado há 10 anos. Meu pai faleceu de infarto no dia do Natal, sozinho em casa, encontraram com 3 dias depois. Então, foi um susto, né? Eu estava vindo de uma viagem, mas embora eu senti, eu estava na casa da minha avó, no quarto, no chão, bateu uma tristeza do nada. Do nada veio uma tristeza. Aí eu estava no quarto, desenhando no chão, e não tinha vento nenhum, gente. A porta do meu quarto abriu sozinha, sem vento. Ela abriu sozinha. E aí eu senti um frio no rosto, assim. Aí bateu uma vontade, uma tristeza profunda naquele momento, assim. Aí eu parei, olhei assim, como se tivesse alguém dentro do quarto. E aí eu saí rápido, bati a porta, né? Porque meu quarto ficava de frente às imagens da Umbanda, da casa da minha avó, né? Eu abri a janela de cara com o altar dos orixás. E aí eu já ficou aquela coisa meio dos espíritos, né? E não era espírita na época, então eu tinha um pouquinho de medo. E aí depois, aí foi ficando durante todo o processo, até descobrir que meu pai tinha falecido. Eu fiquei numa tristeza que todo mundo achou que eu entrei em depressão naqueles dias. Falei, gente, o que aconteceu com ele? Porque eu sou uma explosão de quem conhece, sabe que eu sou um fogo no rabo, como diz minha mãe, né? Então o tempo todo eu tô rindo, pulando. E aí quando teve a notícia do meu pai, foi um choque. Tava próximo de festa de Iemanjá, né, por causa de dezembro já para janeiro, e tava nos preparativos de uma grande festa que sempre fazem na casa da minha avó, de ir pra praia, todo aquele processo. E aí teve o processo do meu pai. E o que aconteceu? Meu primo queria que a festa acontecesse, independente da morte do meu pai. E aí o que eu ouvi? Não pode chorar na frente da sua avó, você tem que ser forte, engole o choro. E aí as pessoas acolhiam minha avó, porque já tinha uma certa idade, mas eu, com 15 anos de idade também, lidando com aquilo foi muito forte. Então as pessoas, eu tinha que me fazer de forte por causa da minha avó, e ao mesmo tempo eu não tinha acolhimento. E isso foi muito difícil para mim, né? Então eu tentei lidar com o luto da melhor forma que eu consegui. O enterro foi no mesmo dia, se encontrar o corpo, não teve cerimônia, nada, já foi direto para o cemitério, não vi o corpo. Meus irmãos ainda chegaram a ver, mas eu não vi. E eu fico só com a última imagem que eu tive dele mesmo, assim. Então é como se aquela imagem que eu tive dele na porta foi a única, e eu não tenho imagem de cemitério, então para mim eu não tive despedida. E que aí entra um pouco daquilo que a gente estava brincando no início, mas que é importante, como a Gabi falou, de que as cerimônias são importantes para que a gente possa ter aquele momento de rompimento ali, né? De dizer, olha, a pessoa precisou partir. Porque os rituais são importantes, né? Como a Gabi falou, a gente tem que viver a perda de um emprego, a término de relacionamento. E a simbologia, por mais que às vezes ela possa, né, atrapalhar um pouco a gente, pode ser meio mórbida, mas ela também tem um significado. Então a gente faz um balão, escreve o nome do ex num balão e finge que você está se despedindo dele. Faz uma simbologia, tal coisa, e se joga. É importante, né? Então eu não tive ali aquela cerimônia mesmo. Então no meu coração ainda fica aquela... Às vezes vem a vontade de chorar, vocês falando eu fico emocionado. E aí ao mesmo tempo eu perdi a minha avó, aí perdi a minha tia, que era um amor de pessoa, super tia, assim. Também a perdi, né, por câncer. E aí depois tive uma amiga agora recentemente que partiu de câncer. E aí tive a minha cadelinha que teve câncer
tudo esse processo assim foi vindo uma avalanche depois do luto. Então, eu fui lidando com o luto de uma amiga, minha melhor amiga se suicidou, né? Então, por isso que eu sou que visto a camisa muito no Setembro Amarelo. Também fiquei num processo aí meio de também nessa questão do suicídio. Então, eu vejo quanto que é difícil a gente lidar com algumas dores. Hoje eu vou lidando um pouco melhor pela informação que eu vou tendo, pela forma como eu enxergo a morte, né? Então eu começo a fazer o exercício seguinte: não acabou, né? Eu não perdi ninguém, a pessoa continua viva. Então eu posso conversar com ela, eu posso mandar presentes para ela. Então às vezes eu paro com meu pai, fico mandando flores para ele e eu canto a música que ele gostava de cantar. Então eu plasmo essas coisas e mando para o mundo espiritual, porque eu sei que na minha crença, da forma como eu acredito, ele vai receber. Então é uma forma também de tê-lo presente em mim. Mas o luto eu ainda sinto, né? Vocês falando é como se voltasse todo aquele sentimento de novo, aquela saudade. Não que eu não queria que ele partisse, porque eu sei que todo mundo parte, né? Como a minha avó que estava muito doente, seria egoísmo da minha parte querer que ela continuasse naquela situação só para tê-la fisicamente perto de mim. Então, eu fico buscando esse exercício de entender que também é o momento de cada pessoa e que são apenas desculpas também, né? A gente não sabe contar o olho dos espíritos. Se todo mundo aqui soubesse o dia que vai morrer, que desespero seria, né? Todo mundo louco, ia né? ficar todo mundo Uns psicólogo que loucos, resolvesse esse outros já com a mala pronta, o André já assando os pães de queijo dele. Então não dá, a gente tem que conversar da morte, se preparar para ela, falar dela de uma forma natural, não como com um penadinho aqui, esse ser mórbido, porque ela não é nada mais do que esse que lembra da mitologia grega, era dos dois deuses, que um era da morte, que vinha buscar as almas, e o outro o irmão dele, que era o do sono. E lembra muito o espiritismo, que a morte é o sono. Quando a gente dorme, a gente morre, né? Então, eu entendo a morte como assim. Eu não vou contar meu sonho, porque eu já me prolonguei aqui sobre a morte, mas eu não tenho medo da morte depois que eu tive esse momento do sonho aí, de entender como seria a morte de um espírito. Mas misericórdia, já falou desse sonho 2 vezes. Porque tô aqui, né? Enfim, mas é longo. Vai, André. André, antes da Gabi falar, eu quero te ouvir, que tu tá muito tempo calado aí. Tu ainda tá entre nós, André? André, você... Sim, Gente, André mora em Minas. Minas tem a presença do Chico, né? Aí, então acho que... Então, ele veio aqui subir as coisas no meu ouvido, para variar. Obviamente que eu falo isso brincando, né? O espírito da envergadura do Chico não vai perder tempo comigo facilmente, não. Mas, enfim. Se a Gabi quiser falar, tranquilo. Eu tô organizando as ideias, tô tranquilo. Teve um comentário aí, eu não lembro se a Ana leu, mas o comentário ele é provocativo. Ele é provocativo e impacta, porque como é que faz, então, a ciência não provou que existe o espírito? Ok, quando você me afirma que a ciência não provou o espírito, você está me dizendo que em desencarnes, em mortes, em óbitos, todas essas experiências que o pessoal nos relataram aqui, as pessoas acabam, deixam de existir. Nesse ponto, não é porque tem um luto, a pessoa vai deixar de existir. O livro dos Espíritos ele vai falar pra gente que a gente tem uma intuição inata da existência de Deus, portanto, da existência da vida após a morte. Eu acho que nem Nietzsche, quando ele vai fazer uma defesa que não existe o pós-vida, nem ele se desvencilha, se desvincula da espiritualidade. Tem muita espiritualidade em Nietzsche também. Mas eu estou falando isso porque, também, além de falar que vai gastar uns 200, 300 anos para a nossa ciência baixar um cadinho a vaidade e começar a pesquisar sobre a realidade do espírito, né? Porque o pessoal aqui está falando em lugares muito bem localizados, né? É muito gostoso para os ouvidos escutar a Gabi falando com conhecimento técnico, né? Não falar por ouvir dizer, mas falar baseado em experiência, em técnica, em ciência em relação a isso. As experiências da Aninha, do Beto. Então, para a gente, isso nos toca muito, né? E qual que é a minha contribuição aqui que eu consigo dar um pouco? Estão falando, tio Nietzsche. Olha, eu não sei quem é a Lei Coelho, mas ela disse que é o incrível mundo de André. Eu concordo. Às vezes André vem com as coisas pra cima de mim, que eu digo, vai com calma, André, que aqui é a manivela a minha mente. Então, vá devagar.
Então, e eu ia trazer, porque eu acho que um campo específico que eu posso dar uma contribuição aqui é o campo da mediunidade. Porque, por exemplo, quando eu estou num velório, a minha preocupação durante aquele velório é em sentir o ambiente. Perceber? Porque, assim, dependendo da nossa concentração e da vontade do pessoal do lado de lá, eu consigo, de alguma maneira, me comunicar, ou pelo menos sentir percepções em relação às necessidades do lado de lá, né? E vou começar o que eu quero falar lembrando de alguém que assoprou aqui no meu ouvido, né? E me lembrou novamente de Chico. Chico, ele teve uma oportunidade em que uma pessoa querida para ele desencarnou, que foi o padre que o acolheu no desenvolvimento da sua mediunidade, que inclusive deve ter sido quem orientou a fazer penitência com tijolo na cabeça. Ai, ó, coitado, gente. Né? Mas há uma conversa de Chico com esse padre no momento do filme. E o padre fala, Chico, isso te consola, isso te traz paz? E Chico, então eu não tenho o que fazer, a não ser respeitar o que você quer, né? E aí esse padre desencarna. E eu penso, gente, Chico, ele vê espírito como se fosse Ana, Beto, Gabi na minha frente. Como é que Chico vai encarar isso? O que o Chico fez? Ele foi ao velório na igreja e ainda levou uma invertida do padre novo que chegou lá na congregação. Ele falou assim, olha quem está aqui, Francisco Cândido Xavier. E o Chico olha pro padre e fala assim, não quero nada não, só vim ver meu amigo. Mas vai vir meu amigo, o corpo está ali desfalecido, acabou, se liberta desse, né? Se desvencilha, para que ter ligação ainda com a matéria? E o Chico vai lá, faz um carinho no caixão, se não salvo engano, e tem todo um elemento de vinculação afetiva com aquele momento. E aí o padre no final ele vai perguntar, você vê alguma coisa aqui na Igreja de Deus? E o Chico dá uma olhadinha assim, depois faz um sorriso, né? A impressão é que o padre está ali naquela hora vendo o que está acontecendo. Mas eu trouxe esse ambiente para dizer, há movimentação também do lado de lá. E eu acho que é impactante para todos nós que o esquecimento, quando a gente reencarna, ele traz dois pontos que são sempre na nossa existência objeto de incômodo. Primeiro, nosso planejamento reencarnatório. Quem não gostaria de ter certeza do que planejou do lado de lá? Quem? Né? E uma outra questão, né? A gente não lembra como é que foi nosso desencarne na vida passada. Por mais que a gente se envolva com algum tipo de terapia de regressão a vidas passadas, tudo mais, isso a gente não tem a concretude do momento que foi nosso desencarne na vida passada. Então o desencarne é alguma coisa que a gente não se lembra, não é vivo dentro de nós. Então, junto com o nosso planejamento reencarnatório, é algo que fica latente dentro da gente. E por isso, a gente deve respeitar muito esse processo, porque é algo que a gente nem se lembra de como é que foi o nosso processo. Imagina a gente estabelecer algum tipo de julgamento, algum tipo de juízo de valor em como está sendo o desencarne desse irmão. Por isso que, quando eu estou ali vendo o desencarne desse irmão, eu sei que a Gabi trouxe uma ideia, né, de outros desencarnes simbólicos. Se der tempo eu vou voltar nisso, mas eu quero trazer nesses ambientes primeiro. Gente, é uma experiência individual muito profunda. O que é desencarnar? É a nossa pergunta inicial, né? Será que eu estou pronto para a morte? O que é morrer? Como é que é a experiência do espírito? Um momento de intensidade, um momento de delicadeza, onde aquele espírito é exposto, não tem mais o contato com a matéria e ao mesmo tempo está se desligando da matéria. É uma coisa muito delicada. E aí eu me recordei de algumas experiências que eu passei, né? Eu vou compartilhar algumas aqui com vocês. Eu me lembro, primeiro de uma amiga minha é espírita, né? A família inteira é espírita. A mãe dela já foi presidente de casa espírita aqui em Minas Gerais. E o pai dela desencarnou faz alguns anos, né? E ela digerindo aquilo lá, né? Se entendendo, tudo mais, com algumas questões na família, né? E aí nós conhecemos o irmão dela, se noivou o irmão dentro de um encontro espírita, praticamente, com a menina, né? E aí, num belo dia, nos chega a mensagem, André, e eu tenho muito carinho por esse irmão que eu estou falando, por essa irmã, nós tínhamos um pelos outros muito respeito.
conheci eles, conversei. Eles me pediram, gente, a pessoa que me pede conselho, ela tá muito, né? Ela tá muito, enfim, perturbada, né? Te Nossa. valoriza, mano. Te valoriza. Não, eu tô valorizando, Tô né? vendo. E aí chega a mensagem pra gente no final da tarde de um domingo. André, eles desencarnaram num acidente de carro. E eu tava indo embora já da cidade que eu tava, que era Formiga, onde minha mãe mora. E é claro que a gente, todos os planos mudaram para poder estar com aqueles amigos que ainda estavam lá. Lembrando que essa amiga, né, que está encarnada, que é irmão desse cara, praticamente irmã também desse cara que noivou, enfim, da noiva do cara, né? E aí a gente foi pro velório. Começamos a cantar, começamos a conversar, muita tristeza envolvendo o ambiente, muita gente que a gente não conhecia, muita gente que a gente conhecia. E um momento muito delicado, eles fizeram questão de ver os corpos. Fizeram questão de ver os corpos. E eu me lembro todo mundo pedindo, desejando, né, condolências a ela e a família e tudo mais. Não sei de onde é que eu tirei isso. Me veio, acho que todo mundo conhece meu sorrisinho. Aquele sorrisinho, né, de eu entendo, eu te entendo. A menina sorriu, gente. Eu fiquei espantado. Nossa, eu me senti até incomodado de fazer ela sorrir naquele momento. E aí, quando eles entram, né, pra ver os corpos lá no velório, vem o grito. Aquele grito assustador, parecia filme de terror. E a gente cantou ainda mais alto naquele momento. E quando a gente começou a cantar, a gente percebeu mudar a vibração. Essa menina saiu com a família de dentro de onde estavam, né, os corpos, e a coisa começou a se pacificar, mas nós acompanhamos toda a trajetória. Mas eu acho curioso que a minha vontade, o meu desejo, naquele momento, é de aconchegar o coração, né? Gente, nós não temos condição de exigir absolutamente nada para essas pessoas nesse momento. Desapego, a gente não tem condição de exigir nada, sendo espírita, sendo o que for. É um momento de respeito. A gente fica ligado a alguém ou a algo por tanto tempo e vem a separação. Gente, o Chico teve responsabilidade com esse momento. Quem que é a gente para julgar a pessoa né, desse momento? Enfim, né? Mas é uma situação que eu me recordo. E a outra foi meu tio. Eu morei algum tempo num apartamento do lado de um tio paterno meu, tio de segundo grau. Pessoa difícil de conviver até certo ponto, mas um coração imenso, né? Um coração imenso. E eu voltei para Formiga, né? Morei lá uns tempos, e aí meu pai me liga falando: André, seu tio faleceu. É óbvio que eu vou para aí, né? Eu peguei o carro, fui para lá. E eu acho engraçado porque quando um médium é deseducado, que nem eu era e sou, a gente chega assim no velório tentando não perceber a presença daquela pessoa que desencarnou, mas tentando perceber ali como é que está o ambiente espiritual, para receber alguma orientação, o que eu posso ser útil aqui nesse momento, o que posso fazer para ajudar, né? A mediunidade, ela nos leva para esse campo. E como foi um momento de tranquilidade, sabe? Um momento tranquilo. Algumas inquietações normais, mas um momento tranquilo. Agora, foi para mim um pouco mais pesado, recentemente, quando duas amigas aqui do estado, espíritas, amigas de encontros espíritas, desencarnaram pela Covid. Uma menina, a Nath, essa eu posso falar que todo mundo sabe, inclusive é uma grande homenagem a elas que eu faço, a Nath, a Ailta. A Ailta é contadora de história, a gente contou muita história dentro do palco no Encontro Espírita, né? Queria ter contado mais com ela, porque ela me convidava, eu estava começando a desenvolver o meu campo, então eu tenho que prestar atenção, né? Então, enfim. Mas foi dolorido porque eu não estava lá com eles, eu não pude ter a oportunidade de viajar para Divinópolis e lá estar com eles, e
pessoas com quem eu tenho uma aproximação, tenho carinho, tenho afeto, estar com eles naquele momento para de alguma maneira dar um acalento para a alma. O que a gente fez, que eu consegui fazer, foi acessar o Google Meets, fazer um momento de oração, um momento de prece. Mas foi o que mais me incomodou dentro dessas todas as experiências, porque não tive a oportunidade de estar lá para ajudar, uma ajuda ativa, com uma vibração ativa, uma presença, um abraço, né? Enfim, dessas maneiras todas. Mas é interessante o que a mediunidade nos proporciona nesses momentos, né? Porque a gente vai percebendo o ambiente, a gente vai percebendo que as coisas não estão, sim, não estão ruins no ponto de vista espiritual. Aquilo nos tranquiliza, e quando aquilo nos tranquiliza, a gente tem condição de dar uma tranquilidade, assim, nossa, mas que tranquilidade que é essa? Que, né? Enfim, algo que a gente percebe que a gente tem condição de transmitir. E aquilo, para mim, naquele momento, nesses momentos, é consolador. Eu consigo me consolar com aquilo e com o que eu estou sentindo de consolação, eu também consigo compartilhar aquilo com as pessoas que estão à minha volta. Bom, acho que eu falei demais, né? Enquanto o André volta aqui pra gente, quando o André ia falando, eu lembrei de algo que eu passei com a minha mãe, que, assim, lá em casa eu sou a única espírita, né? O resto é tudo católico. E aí minha mãe, bom, o pai dela já tinha morrido, né? E passaram-se, acho que uns 2, 3 anos, ela ligou pra mim, dizendo que estavam umas noites sem conseguir dormir, já tava uma semana sem conseguir nem pregar o olho. Aí eu fui perguntar a ela, o que foi, mãe? Ela disse, não, é porque eu tenho uma amiga que ela falou pra mim pra eu ler uns livros espíritas, né? Aí eu, sim, aí que eu li. E eu disse, e aí? Aí ela disse, aí que eu tô uma semana sem dormir. Eu disse, mas por quê? Aí ela, porque eu não consigo imaginar papai do jeito que os livros espíritas falam. Tocando a vida, estudando, trabalhando, e não sei o que, tudo aquilo que a gente vê nas obras. Aí eu olhei pra ela e disse, mãe, o que é que te traz paz, assim? O que é que lhe traz tranquilidade? É pensar que ele tá dormindo. Eu disse, então pronto, não cria caso em cima disso. Agora, eu disse a ela, agora deixar de dormir, mulher. Uma semana sem dormir, pegue a sua crença e vá-se embora, minha filha. Então, até isso, né, a gente tem que ter muita caridade, como o André falou, né? Não é porque eu sou médico, eu vou chegar no velório e dizer que tá acontecendo isso, aquilo, outro, né? Porque eu sou espírita, eu vou dizer, mano, deixa de ser besta, não vai chorar, aquela pessoa tá trabalhando, tá tocando a sua vida, você fica e eu aqui, né? Com toda essa dor, todo o sofrimento, a gente, aquilo que Gabi falou, né? Saber acolher, né? Senão a gente piora ainda mais a situação daquela pessoa. Aí a Gabi, eu queria que a Gabi trouxesse pra gente as experiências dela, lógico, mas eu tô, assim, uma que eu quero muito que ela fale em relação à cadelinha. Foi uma cadela, né, Gabi? Que ela partiu. Porque se as pessoas querem que a gente reprima o luto de um parente querido, imagina quando é um bichinho de estimação, né? Fala aí, Gabi, agora é tua vez. O Gabi, como gente, que se beliscar dói, né? Se machucar vai sangrar. Não, eu já ia começar a minha fala falando que eu espero que eu não chore, não pra eu omitir. É só porque eu passei maquiagem, aí eu vou ficar toda preta se eu começar a chorar. Vai virar um panda. Mas tem 5 meses que ela morreu e até hoje, quando eu relembro, me dá vontade de chorar, porque está sendo muito doloroso pra mim. É importante falar sobre a perda de um animalzinho de estimação, porque como eu falei que o luto não está ligado só à pessoa, então esses lutos não são legitimados na nossa sociedade, né? Não são reconhecidos na nossa sociedade. E aí a gente vê discursos como esses. Mas há cerca de 5 meses, no final de março, a minha cadelinha estava super bem. E ela foi fazer um exame um dia, e aí no dia seguinte ela começou a passar mal. Só que era passar mal assim, ela andava, aí ela ficava um pouco tonta e ela caía. Ela ficou nesse movimento o dia inteiro, e a gente não dormiu naquele dia, a gente ficou muito apavorada. Eu lembro que até a gente ligou pro veterinário, o veterinário falou pra gente, isso é cansaço, porque a minha cadelinha era gordinha e ela puxava demais quando ela andava na rua. Então ela era muito ansiosa, então, isso é cansaço, ela tá cansada com dor muscular. Só que eu sabia que não era, sabe?
apesar de ser uma cadelinha, eu cuidei dela, eu estive com ela, presença desde os meus 11 anos. Ela estava há 11 anos comigo. Então eu sabia que não era aquilo. Eu dizia para todo mundo aqui, eu falei, essa cachorra não está com cansaço. Ela está com baixa oxigenação no cérebro. Eu falava isso. Ela não está com cansaço. No dia seguinte, a gente estava muito, né, nervoso com isso. Eu lembro que eu fui dar uma descansada. Eu falei, mãe, eu vou dormir um pouco, porque eu tô muito cansada. E aí eu soube que, nesse momento, a minha cadelinha, ela foi em cada canto daqui da casa. Ela entrou no meu quarto, ela me viu, mas eu estava dormindo. Ela foi até meu pai, foi até minha mãe, foi até minha irmã, com o ato de se despedir. Aí ela vomitou. E aí ela acabou sufocando no próprio vômito. Só que ela não morreu disso, né? Que eu acordei desesperada e eu gritei o nome dela. Eu acho que eu nunca gritei com tanta força o nome dela naquele momento. E ela levantou naquela hora. E ela me olhou. E eu acho que ela estava se despedindo naquele momento. Ela olhou pra mim, porque eu acho que eu não conseguiria suportar, sabendo que ela morreu sufocada. Então ela me olhou. Ela me olhou e deitou. Que eu acho que o coraçãozinho dela tinha ficado muito fraco com esse esforço. A gente pegou tudo, saiu correndo, colocou ela dentro do carro. E nossa, eu nunca fiz uma prece tão assim, intensa naquele momento. Pedindo a Deus, pelo amor de Deus, salvasse a minha filha. Mas ela simplesmente desligou no carro, né? No colo da minha irmã. Ela já chegou morta no veterinário. Mas a relação que eu tinha com ela era muito intensa, né? Desde o primeiro dia que eu a vi, eu chamava ela de amor da minha vida. Porque ela sempre foi o amor da minha vida. E continua sendo. E muitos dizem que é só uma cadelinha. Mas pra mim não era só uma cadeirinha. É minha filha, o amor da minha vida, né? E essa foi... Não comparando o sofrimento, como a gente disse, né? Cada luta é único. Mas essa foi a pior perda que eu tive até então na minha vida. Porque eu não esperava que fosse esse ano, não esperava que fosse naquele momento. E, obviamente, eu não estava preparada para aquilo. Então, até hoje, é muito doloroso para mim. E essa foi a experiência que eu tive em relação à minha cadelinha, né? Mas tem uma história que eu nunca contei para vocês, eu acho, né? E desde os 14 anos que eu tenho contato direto com a finitude, de forma próxima de mim, né? Porque aos 14 anos, um colega do meu colégio, na época, ele faleceu vítima de afogamento. E o corpo dele nunca foi encontrado. E ninguém conversou comigo sobre o assunto. Você imagina uma criança de 14 anos que passa pelo processo pela primeira vez diante da finitude e ninguém conversa sobre. E aí eu volto à importância de conversarmos com crianças e adolescentes sobre esse tema. Porque luto infantil e luto do jovem existe e não é legitimado. E quando vocês forem conversar sobre esse assunto com seus filhos, com seus sobrinhos e com seus netos, evitem fazer metáforas de, por exemplo, fulaninho virou estrelinha ou fulaninho foi viajar, porque a gente precisa usar uma linguagem acessível para a criança. Obviamente, a gente não vai falar em termos técnicos com a criança. Mas quando a gente entende que não é necessário conversar sobre isso com a criança, ou quando a gente mente, porque usar metáfora é uma forma de mentira, a gente não está legitimando o sofrer daquela criança. E eu já vi casos de crianças, por exemplo, que ficaram com medo de olhar para o céu, porque ela achava que o seu irmão era a estrelinha que estava no céu. Já vi crianças que perderam a confiança que tinha nos seus pais quando descobriram que o irmão não tinha ido viajar. Então, a gente precisa falar sobre esse tema com as crianças e os adolescentes. Então, aos 14 anos, eu perdi esse colega
Aos 15, eu perdi outro colega por conta de uma pneumonia. Aos 16, eu perdi um outro colega vítima de problemas respiratórios. E aos 17, eu perdi o meu avô, que também foi outra perda bastante significativa na minha vida. Só que todas essas experiências que eu passei na minha vida, eu consegui transformar o limão em limonada. A forma como eu ressignifiquei todas essas situações que eu passei foi me aprofundando no tema, porque eu sempre tive a certeza que eu queria fazer psicologia, sempre tive. Então, eu ressignifiquei me aprofundando no tema e, de alguma forma, a partir dos meus conhecimentos, levando o conforto que eu não tive naquele período. Então, todo o meu trabalho que eu viso para minha profissão e para o movimento espírita, porque eu abordo esse tema todo santo dia. Meus amigos estão de saco cheio de me ouvirem falando sobre isso o tempo todo. Mas é porque, infelizmente, no movimento espírita a gente vê um monte de discurso que deslegitima, que desumaniza, que é cruel quando a gente passa por esse momento que é muito sofrido. Então, assim, há pouco tempo, né, semana passada eu perdi um paciente meu muito querido também veio a falecer, que também é um luto, né? E a semana passada, eu dentro de um grupo de apoio de luto, que eu gostaria de trazer essa experiência dentro do movimento, não vou citar nomes, né, obviamente, mas eu estava fazendo parte de um grupo de apoio ao luto por conta dessa perda da minha cadelinha e a moça veio com um texto logo no início sobre desapego. Vocês precisam se desapegar, vocês precisam parar com essa ideia de apego ao material, você tem que deixar o espírito continuar. E eu confesso para vocês que eu tô de saco cheio de ter que ouvir isso. Quem tá em sofrimento já tá de saco cheio de ouvir isso, porque não é porque... O que a gente precisa entender, não é porque a gente é espírita e a gente tem um conhecimento da doutrina espírita que é suficiente pra gente não sentir o que a gente quer sentir. Então não é porque eu sou espírita que eu não vou ficar triste, que eu não vou me revoltar, que eu não vou querer chorar. A gente tem que parar com isso. Ter conhecimento de alguma coisa não é prerrogativa pra gente não agir ou fazer algo que é necessário. É para isso que a gente tem reencarnado, para aprender. Então não vai ser hoje, amanhã que eu vou conseguir. Então ela veio com esse discurso de tem que se desapegar. E eu falei, poxa, aqui é um ambiente de acolhimento, eu perdi há 5 meses, fulano perdeu há 2, fulano perdeu há 3, relações de anos, uma perdeu o marido de 40 anos de casamento, outra perdeu a mãe de uma vida inteira de uma relação, como é que... Aí eu falei, como que vocês querem que a gente se desapegue em 2, 3, 4 meses uma relação de uma vida inteira? Aí eu falei, ao meu ver, isso é muito cruel. Bom, infelizmente, nesse grupo de apoio, eu não tive nenhum acolhimento e ainda fui ofendida, né? O pior foi isso. Levantaram a voz para mim, disseram que eu tinha que sair da caixinha e disseram que, como estudante de psicologia, eu deveria saber disso. E são espíritas. E são espíritas. Então, acolhimento... para finalizar, eu só queria falar um pouco sobre acolhimento. Acolhimento no luto em específico, já que a gente está falando de morte, agora de luto, acolhimento não é aconselhar. Porque a gente tem necessidade de dar a solução mágica para o problema dos outros. E uma receita, né? Faz isso, isso e isso. E quando a gente aconselha uma pessoa, por mais boa intenção que a gente tenha, nós estamos nos usando de parâmetro para a vida do outro. Mas a vivência é dele. Por mais que você tenha perdido também seu pai, tenha feito A, B ou C para lidar bem com a situação, ele pode não lidar bem com essa situação, porque ele é ele. Então, assim, acolhimento, gente, é se fazer presente. É falar, olha, independente do que aconteça e do que você sinta, eu vou estar aqui te apoiando e te dando todo o suporte que você precisar. Se você quiser que eu vá com você no auxílio profissional, a gente vai estar lá junto. Mas não é dizer para ele não sentir, omitir, ou que o que ele está sentindo é errado. Ou que ele precisa se operar porque já se passaram 5 meses. Porque eu já ouvi isso. Né? Então, assim, gente, acolhimento, nós do movimento espírita, precisamos de fato entender o que significa acolhimento. A gente não sabe de fato o que é. E a gente está errando muito nesse ponto, infelizmente. Então, essas foram as minhas experiências.
E é isso. Muito Perfeito. bom, pessoal. Gostei muito da. Todos nós, né, temos ou teremos uma experiência em relação a isso, né? Não é inevitável, a não ser que a gente vá antes, né? Mas é como o avô disse, né? Ele disse assim: minha filha, para partir, basta estar vivo, né? Basta estar aqui na Terra, né? E isso que a Gabi falou, né, do como falar com as crianças, me lembrou como é que eu fui dar a notícia para Matheus, né, que o avô dele tinha partido. Eram 11 horas da noite, eu estava dormindo num sono muito pesado, eu tinha acabado de chegar de João Pessoa, porque Matheus estava pedindo que eu voltasse, que ele estava com a minha mãe. Eu dizia, é muito injusto, o filho tá longe dos pais. Aí lá fui eu atravessar mais uma vez a Paraíba. Quando eu cheguei lá de 4 horas da tarde, meu sogro desencarnou às 11 horas da noite. E a gente voltou para João Pessoa de carro. Aí eu disse, como é que eu vou dar essa notícia para Matheus, né? A gente combinou de sair de 4 horas da manhã, teria que acordar, teria que falar para ele. Aí eu lembro que ele estava dormindo, eu fui lá, né, acordei, eu disse, meu filho, a gente vai ter que viajar. Ele fez viajar para onde, mamãe? Eu disse, a gente vai para João Pessoa. Ele disse, o que foi com o vovô Tião? Aí eu disse, vovô Tião ficou muito, porque ele já vinha observando a piora do avô. Seu avô Tião tá muito doente. Ele piorou e não teve como ele ficar mais entre a gente. Aí eu falei isso, né, que a gente ainda não falar, mas foi para ele poder entender. Eu disse, Papai do Céu veio e levou para ele não sofrer mais. Aí ele se desesperou. Ele começou a chorar e eu estava preocupada com a minha mãe, que estava muito próxima. E minha mãe estava nesse processo de luto também, porque ela Covid, perdeu pacientes, perdeu um amigo muito próximo dela. E ela também estava lidando com luto. E mais um luto, né? Nas costas. Aí eu disse assim, não, se acalme para você não se assustar seu avô. Como ele tem um vínculo muito forte com o meu avô, que é o biso que ele nunca conheceu, mas ele vive falando, eu disse assim, filho, mudou só o fato dele não estar mais assim no corpo. Mas ele vai ficar igual o seu biso, vai vir, você vai sonhar com ele, vocês vão se encontrar. Aí foi quando ele foi, sabe? Se asserenando, se acalmando. É muito complicado, porque assim, eu nunca lidei com a criança enlutada, né? E quando eu fui lidar logo com meu filho. Então é isso, por exemplo, essa questão da oscilação do luto era algo que eu não sabia, né? Obrigada, Gabi, agora eu sei. Porque tem momentos que ele tá de boa, tem momentos que ele chora muito, né? Então a gente como pai, mãe, a gente fica extremamente preocupado, né? E só para encerrar, eu tive um tio que ele desencarnou de ela, né? Acho que a Gabi sabe que doença é essa, uma atrofia todo o corpo. E ele passou mais de 10 anos com essa doença. Então, meio que ele foi se preparando, né, para o desencarne. E quando foi no momento, na noite que ele desencarnou, várias pessoas da família acordaram, né, no horário que ele desencarnou, sentindo aquela angústia, sabe? Eu lembrei do Alberto, quando o Alberto contou do pai dele. Sentindo aquela angústia, aquela sensação que algo estava acontecendo. E 4 horas da manhã, eu acordei, minha irmã acordou, minha tia acordou, meu pai acordou, diversas pessoas da família acordaram. E aí, quando a gente soube da notícia da partida dele, a esposa dele, que estava lá do lado dele o tempo todo, disse que ele desencarnou muito tranquilo, que ele já estava de fato esperando esse momento. E que ele chegou, ele não falava mais, né, por causa da atrofia. E aí a minha tia, né, eu fico assim, como ela foi forte, né, em perguntar isso para ele. Ela disse assim, você já vai? Aí ele só fazia assim, vou. Aí ele olhava assim pro lado e disse, é Dona Ila que veio lhe buscar, que é o nome da minha avó, que já havia partido. Ele fez, eles estão lá com sua mãe. E aí ele foi. Porque minha avózinha era aquelas católicas, sabe, que se enfiava dentro da rede e rezava para Deus e o mundo. Aí, mas tinha um horário do dia dela que ela dizia assim, agora eu vou orar pelo meu filho que está doente. Né? Eu dizia a ele, se há uma pessoa que ora e sempre orará para o Senhor, é minha avó. Então, é isso, gente. Esse foi nosso encontro de hoje, né? Falamos demais, como eu disse, né? Esse último tópico, quando entra em experiências de vida,
A gente tem muito o que compartilhar, né? Cada um vive de uma forma muito particular, sente de uma forma muito diferente, experimenta de uma forma muito diferente. E nós somos seres imortais, né? Nós somos complexos mesmo, né? E vamos lidar de outras formas também diferentes, conforme a gente for vivendo, conforme a gente for tendo contato. Eu queria agradecer demais a presença de vocês três, do Alberto. Eu sei que aí Alberto deve estar um pouco mais tarde, né, do que aqui. Não, aqui tá mais cedo que aí. Aqui é 8h40 agora. Ah, é, né? Então, Então, pronto. mais cedo. Os Só que eu ainda não meninos. jantei. Então, o jantar aqui nos Estados Unidos já estão 6 horas. Então, já abriram a porta várias vezes. Você não veio jantar, Eu vou mano? conta, eu não jantei. Eu queria agradecer a presença de vocês por tratar de um tema que é natural, mas que ainda é delicado. Torço muito para que esses temas deixem de ser mistificados, né? Se tornem algo a ser falado com muita frequência. Eu queria agradecer a todos que ficaram aqui com a gente. Agora eu queria que vocês se despedissem, né? Fizessem as considerações finais de vocês. Começando por André, que André tá caladinho aí. Quando eu estava refletindo sobre antes da minha fala anterior, eu me lembrei de Harry Potter. Me Ô, lembrei de gente, Harry eu não Potter. tô ouvindo o André. Porque Eu nem lá tô eles tinham a vendo festa esse da aqui. Já tá só ressurreição, uma né? tela branca pra mim, girando. E teve um momento que o Harry, ele foi pra floresta sabendo que ele ia desencarnar, ele ia morrer. E aí quando ele vai e encontra a Pedra da Ressurreição, ele vai encontrar com todas as pessoas que ele ama. E todas as pessoas que ele ama falam, nós vamos estar aqui com você. O tempo todo estamos aqui com você. Então, o que eu queria deixar é essa sugestão para todos nós. Para que agora, deste momento, até quando a gente for voltar para o lado de lá, pular o máximo possível com os nossos amigos espirituais. E aproveitando desse vínculo para orientar as nossas ações aqui na vida. Para a gente poder aproveitar a vida com o auxílio da espiritualidade amiga. E aí a gente poder se preparar para o pós-morte, de acordo com o que a pessoa achar que seja isso, mas com esperança no futuro. Com a morte, mas também tendo a certeza de que há vida depois disso. É isso. Obrigada, amiga. Olha, teve de tudo nessa live, né? Até referência Jack aí. E você, Alberto, sua despedida, considerações? Fica à vontade, amigo. Ô, André, eu tive que entrar aqui em outro Insta para eu poder ouvir você, porque para mim tá uma telinha branca, então para mim eu não estava nem ouvindo e não estou te vendo. Então eu tive que ouvir você aqui, peguei só uma parte aqui do que você disse, mas eu tenho certeza que foi lindo. Pelo que eu peguei aqui, eu não consegui concluir, mas parabéns, tá? Quero agradecer, na verdade, o convite da Aninha, né, por estar aqui na presença do André, que já acho que já é a nossa terceira vez que estamos juntos, já se encontramos em home office por aí. Eu não lembro se já me bati com a Gabi em home office, mas é uma honra estar aqui com vocês, né? E muito bacana esse momento de troca de experiências. E realmente, gente, falar desse tema, né? Não é tabu, eu não vejo como tabu, mas para muita gente é. Então, precisamos realmente trazer luz sobre esse tema, como todos os outros. Eu acho que a falta de informação faz com que a gente, né, entre aí em conflitos, ou a gente teme, né, falar de algumas coisas. E, na verdade, quando a gente coloca luz sobre determinados temas, isso envolve todos os temas que são considerados tabus na nossa sociedade, a gente entende com um novo olhar, a gente interpreta de uma outra forma, a gente se desprende de estereótipos e sai dessas caixas, né, que padronizam a gente, como a Gabi falou muito bem aqui. Então, precisamos, né, sair desse pré-julgar, né, que está aí junto com o preconceito, que é você preconceber alguma coisa sem bases lógicas. Né? O preconceito está muito relacionado aí com ideias que trouxeram sem lógica. Então, falar da morte, falar de sexualidade, falar de diversidade, falar de racismo, falar de machismo, são temas que precisam ser trazidos cada vez mais à luz para que a gente possa conversar sobre eles e aí trazendo, né, cada vez mais essa consciência. Então, eu quero agradecer a todo mundo, né, que possamos juntos, é um momento difícil que estamos passando agora, pandemia, vem aqui Setembro Amarelo, que na verdade Setembro Amarelo tem que ser Ano Amarelo,
né? Que todos os anos tem que ser essa consciência. Então vamos juntos, né, e falar sobre esse tema e dando essa força, esse acolhimento que a Gabi falou muito bem, que eu também volto novamente. Precisamos saber acolher as pessoas e não é ficar falando, né, trazendo soluções, mas como eu recebo o outro, como eu tenho uma empatia, me coloco no lugar do outro, né, e dou esse suporte para o outro. E é isso. Que sigam lá, né? Quem não me conhece ainda, segue Conectando Caminhos no Instagram, segue Cientista, né, Espírita, que é a nossa querida Gabi. Quem é do Turma do Conectando que tá aqui, segue o Cantinho Espírito, segue os meninos aqui, segue o André no Espiritista Nerd, né? E é isso, né? Um beijo no coração de todo mundo. Você, Gabi? Antes eu quero agradecer, né? Porque amo falar desse tema e quando me convidam eu não perco a oportunidade mesmo, estou sempre falando. Mas, como consideração final, acho que respondendo a pergunta do tema da live, né? Por que a morte é um tabu? A partir desses estudos, eu percebo que, porque no início do século XX a morte era ainda algo familiar. As pessoas ainda morriam em volta de suas famílias, os próprios velórios eram dentro das casas. Então, no início do século XX, a morte já era algo natural, ainda era visto como algo natural. Ao longo dessas passagens dos anos até o século XXI, a gente foi se distanciando da nossa naturalidade, da nossa humanidade, porque morrer é humano, e não só humano, né? Na verdade, é da nossa parte como constituição de seres vivos, que todos nós que somos seres vivos iremos morrer. Isso é muito devido a essa questão, né, dos avanços da tecnologia que, de alguma forma, nos deram essa sobrevida. E quando a gente tem uma sobrevida, seja a partir dos remédios, seja a partir, por exemplo, da vacina, ou seja a partir até daqueles instrumentos que nos dão uma reanimação, como, por exemplo, um desfibrilador, que, obviamente, os avanços tecnológicos são extremamente necessários, né, nesse ponto, mas a gente precisa achar um equilíbrio e não se distanciar da nossa natureza, porque a morte é algo natural. Então, infelizmente, hoje a gente vê pessoas morrendo de forma isolada, hospitalizada e sozinha e cheio de fios. A gente precisa voltar a ter essas mortes naturais, familiares e com as pessoas que a gente ama à nossa volta. E trazendo a questão da doutrina espírita, para finalizar minha fala, a doutrina espírita ela tem que ser acolhedora. Então, para isso, nós precisamos aprender a acolher quando a gente fala de morte. Então, respeitemos e legitimemos os sentimentos dos outros e também os nossos, porque às vezes a gente não legitima o que a gente está sentindo. Então, é isso. Respeito, acolhimento, empatia sempre para qualquer assunto, principalmente morte e luto. Obrigada. Então é isso, pessoal. Siga essa galera aí no Insta. E final do mês a gente tem mais uma série, né? Mais um encontro aqui que, se eu não me engano, vem a Paola e o Júlio aí. Depois eu vou divulgar o tema. Vai ser badalado também, como sempre. Amigos, muito obrigada. Boa noite a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.